Ela foi expulsa pelo marido por não conseguir dar-lhe ar. Então, um chefe da máfia disse: "Você vem comigo." O vento de novembro rasgava as ruas vazias de Chicago como uma lâmina envolta em gelo, trazendo um frio que penetrava na pele e se instalava profundamente nos ossos. As luzes da rua zumbiam e piscavam acima das calçadas molhadas pela chuva, projetando sombras longas e inquietas sobre o pavimento rachado. Em algum lugar distante, uma sirene soou e desapareceu no nada. Num banco enferrujado de um ponto de ônibus deserto, uma jovem estava sentada encurvada, com os braços tão apertados ao redor do corpo que parecia estar tentando manter-se inteira. O casaco fino mal chegava aos cotovelos, os joelhos encolhidos contra o peito, os ombros curvados para dentro. Parecia estar tentando desaparecer, como se quisesse que o cavalo a engolisse. Nas suas mãos trêmulas, ela segurava um pequeno anel de prata, a aliança desgastada e riscada por anos de uso. Era tudo o que lhe restava. Da sua mãe. O último fio que a ligava a algo que outrora parecia amor. O seu nome era Vivian Cole, 27 anos, cabelo castanho emaranhado e sem brilho, olhos cinza-azulados vazios e distantes. Uma contusão desbotada circundava o seu pulso esquerdo como uma sombra que se recusava a desaparecer. Ultimamente, o seu nome não parecia mais ser dela. Não depois que o seu marido gritou-o como uma maldição. Inútil, quebrada, defeituosa. Antes de empurrá-la para fora da porta da frente e trancá-la atrás dela. Isso tinha sido há 3 noites, ou talvez 4. O tempo tinha se transformado numa névoa que ela não conseguia enxergar. Ela não tinha comido. Ela não tinha dormido. Um bilhete de autocarro amarrotado levou-a da Pensilvânia até um terminal em Chicago. Mas quando chegou, não tinha para onde ir. Então, ela andou pelas ruas da cidade. Alguém roubou a sua bolsa num posto de gasolina fora da cidade. O seu telemóvel, a sua carteira, os seus últimos $20, tudo desapareceu. Agora, ela estava sentada no escuro, com os lábios rachados e a sangrar. O corpo a doer em lugares que ela já tinha perdido a conta, o estômago vazio, o peito ainda mais vazio, a cicatriz no pulso a latejar com o frio, uma lembrança permanente da noite em que Tyler a agarrou com tanta força que a contusão nunca sarou completamente. Ela tinha perdido 2 bebês. 2. O primeiro, ela chorou. O segundo, ela sangrou sozinha no chão da casa de banho enquanto Tyler assistia a televisão na sala ao lado. Ele nunca a levou ao hospital. Disse que ela não valia a conta. Depois disso, algo dentro dela deixou de tentar sobreviver. Não resta nada, pensou ela, apertando os dedos em torno do anel até o metal cravar na palma da mão. Nada que valha a pena guardar. Ela não chorou. As suas lágrimas secaram algures num alto carro Greyhound enquanto olhava para o seu próprio reflexo numa janela manchada pela chuva. A mulher que olhava para ela era uma estranha. Bochechas encovadas, olhos vazios, um fantasma vestindo a sua pele. O vento ficou mais forte. Ela apertou o casaco, mas não adiantou. O frio estava dentro dela agora. Então faróis apareceram. Um Escalade preto, elegante e silencioso, diminuiu a velocidade na esquina e parou. A porta traseira se abriu. Passos se aproximaram, medidos, sem pressa. O clique de sapatos caros no concreto molhado, Então, uma voz. Baixa, calma, perigosa de uma forma que não era ameaçadora, apenas absoluta. Vais morrer congelada aqui fora. Ela não se mexeu, não olhou para cima. O seu corpo tinha aprendido há muito tempo que os homens que se aproximavam no escuro raramente traziam algo de bom. Mas esta voz não exigia. Esperava. Lentamente ela levantou a cabeça. O homem estava a alguns metros de distância, alto, de ombros largos, cabelo escuro penteado para trás, com um rosto que parecia ter sido esculpido em pedra e suavizado apenas pelo cansaço. Os seus olhos, castanhos escuros, quase pretos, não demonstravam piedade nem julgamento, apenas reconhecimento, como se ele soubesse exatamente como era perder tudo. Ele tirou o casaco, um longo casaco de lã preta que provavelmente custava mais do que 1 ano do seu antigo aluguer, e estendeu-o para ela. Não vou magoá-la. Ela não o aceitou. Por que me ajudaria? Ele ficou em silêncio por um momento, o seu olhar fixando-se no anel que ela segurava nas mãos. Na contusão no pulso dela, na forma como ela recuou,
mesmo que ele não se tivesse mexido. Porque sei como é quando alguém é abandonado, disse ele, e sei como é não ter nada a perder. Ele colocou o casaco sobre os ombros dela sem a tocar. Ainda estava quente. Cheirava a sândalo, fumo e algo que ela não sabia identificar. Segurança, talvez, ou perigo disfarçado de gentileza. O meu nome é Dominic Rossi. O nome atingiu-a como uma onda fria. Todos em Chicago conheciam aquele nome. Sussurravam-no em salas privadas e nas manchetes dos jornais. A família Rossi, dinheiro antigo, sangue mais antigo. O tipo de poder que não vinha das salas de reuniões. Ela deveria ter medo, mas o medo exigia a energia que ela já não tinha. Há um lugar não muito longe daqui, continuou ele. A sua voz nunca se elevava, nunca pressionava. Quente, seguro. Tenho 3 filhos que precisam de alguém, e você precisa de um lugar para ir. Ela olhou para ele. Não estou a pedir nada, disse ele. Estou a oferecer-lhe uma porta. Você pode atravessá-la ou pode ficar aqui e deixar o frio terminar o que começou. Os seus dedos apertaram o anel. Ela pensou em Tyler, no chão da casa de banho, nas 2 vidas que lhe tinham escapado antes mesmo de terem tido uma oportunidade. Pensou na sua mãe, que usara este anel até o dia da sua morte, que sussurrara à adolescente Vivian. Quando não tiveres mais nada, é aí que descobres quem realmente és. Ela olhou para o homem que estava à sua frente. Um estranho. Um homem perigoso. Um homem que, por razões que ela não compreendia, tinha parado. E lentamente, dolorosamente, ela levantou-se. Não pegou na mão dele, mas seguiu-o. Se a história de Vivian tocou o seu coração, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever. O seu apoio ajuda-nos a trazer mais histórias de esperança, sobrevivência e segundas oportunidades à vida. Fique atento. A jornada está apenas a começar. O Escalade deslizava suavemente pelas ruas vazias e as luzes da rua projetavam o seu brilho através das janelas como faixas de luz fracas e difusas. Vivian sentava-se em silêncio no banco de trás, ainda envolta no casaco de Dominic, o aroma persistente de sândalo e fumo de cigarro flutuando à sua volta como um véu estranhamente protetor. À frente, um homem careca com ombros largos como uma parede conduzia sem dizer uma palavra, ocasionalmente observando-a pelo espelho retrovisor com um olhar avaliador, vigilante, mas não hostil. Dominic sentava-se ao lado dela, calado, olhando pela janela, sem perguntar nada, sem pressionar nada, como se a presença dela fosse a coisa mais normal do mundo. Cerca de 15 minutos depois, o carro parou em frente a um pequeno restaurante escondido numa viela. Uma velha placa de madeira dizia La Família, em letras manuscritas desbotadas, e dentro uma luz quente e fraca se espalhava através dos vidros embaçados. Dominic abriu a porta do carro, não ofereceu a mão, simplesmente ficou de pé e esperou. Vivian desceu sozinha, com as pernas a tremer no pavimento molhado. A porta do restaurante se abriu e um senhor italiano de cabelos brancos como a neve e costas curvadas saiu para recebê-los. Quando viu Dominic, ele curvou-se profundamente, quase dobrando-se sobre si mesmo. Senhor Rossi, disse ele com uma voz trêmula e cheia de reverência. É uma honra recebê-lo. Dominic apenas acenou levemente com a cabeça, colocou a mão nas costas do idoso num gesto familiar e conduziu Vivian para dentro. O restaurante estava quase vazio. Apenas um homem estava sentado num canto distante, bebendo de um copo, seus olhos voltando-se para eles antes de rapidamente baixar o olhar. Vivian reconheceu aquele olhar. Não era curiosidade, era medo. Era o tipo de respeito reservado para alguém com poder. Ela observou em silêncio a maneira como o proprietário puxou a cadeira de Dominic. A maneira como ele baixou a voz ao falar com o empregado, a maneira como todos naquela sala tentavam não cruzar o olhar com o homem sentado à sua frente. Dominic Rossi não era apenas um nome, ele era uma força. Sentaram-se frente a frente no canto mais isolado do restaurante. Dominic pediu canja de galinha, pão quente e água morna sem perguntar a opinião dela. Vivian não protestou. Ela já não tinha forças para protestar contra nada. Enquanto esperavam pela comida, ela viu o seu reflexo num espelho velho pendurado na parede. A mulher que a fitava era um fantasma. Cabelo emaranhado, bochechas encovadas, olhos cinza azulados reduzidos a 2 cavidades vazias.
A contusão no pulso dela destacava-se sob a luz amarela. Ela parecia algo que tinha sido descartado, porque tinha sido. A sopa chegou, o vapor subiu da tigela e o cheiro familiar fez o estômago dela revirar. Ela levantou a colher, com a mão a tremer tanto que quase a derramou. Comeram em silêncio. Dominic não perguntou de onde ela tinha vindo. Não perguntou quem ela era. Não perguntou o que tinha acontecido. Simplesmente ficou sentado ali, ocasionalmente tomando um gole de café, com o olhar fixo na janela, como se a sua mente estivesse em algum lugar distante. Depois de algum tempo, ele falou, com voz baixa e cansada. Tenho 3 filhos. A minha mulher morreu há 3 anos. Vivian olhou para cima, surpreendida. Dominic não olhou para ela. Ele olhou para o seu café como se estivesse a falar consigo mesmo. Desde então tenho tentado fazer tudo. Pai, mãe, protetor. Mas não sou bom nessas coisas. As crianças precisam de alguém. Não alguém para substituir a mãe delas. Apenas alguém que esteja presente. Ele ficou em silêncio, depois olhou para ela pela primeira vez desde que se sentaram. E você? Vivian baixou o olhar. As palavras ficaram presas na garganta. No entanto, havia algo nos olhos dele, na maneira como ele perguntou sem exigir, que a fez dizer as palavras que pensava ter enterrado para sempre. Não posso ficar com eles, disse ela com a voz rouca e áspera. Perdi 2 e por causa disso fui jogada na rua como se fosse uma coisa quebrada. Dominic não demonstrou piedade, nem a tristeza artificial que ela estava acostumada a ver. Ele apenas olhou para ela e disse com uma certeza firme. Você não foi jogada fora. Você escapou. Vivian piscou. Ninguém nunca tinha falado com ela assim. Ele inclinou-se para a frente. Preciso de alguém para ajudar a cuidar das crianças. Precisas de um lugar para ficar. Sem compromissos, sem condições. Podes ir embora quando quiseres. Ela olhou para ele, o coração batendo lentamente dentro de um peito vazio. Por quê? Ela perguntou pela segunda vez naquela noite. Por que estás a ajudar-me? Dominic ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele disse em voz tão baixa que ela quase não o ouviu. Porque eu sei como é ficar na escuridão e não ter mais motivos para continuar. Vivian não respondeu. Ela olhou para a tigela de sopa, agora meio fria. Então ela pegou a colher e continuou a comer, uma colherada de cada vez, até terminar. Era a primeira vez em muitos dias que ela terminava uma refeição. E quando ela colocou a colher na mesa, ela acenou com a cabeça. Apenas um pequeno aceno, mas era tudo o que Dominic precisava. O carro deixou o centro da cidade para trás, deslizando por ruas cada vez mais silenciosas e vazias, com as luzes da rua a diminuir até que só restasse escuridão e fileiras de árvores imponentes de ambos os lados da estrada. Vivian olhou pela janela, vendo o mundo passar como um sonho desfocado. Ela não sabia para onde estava a ir, nem tinha a certeza se ainda se importava. Cerca de 20 minutos depois, o Escalade abrandou e parou diante de um enorme portão de ferro. 2 pilares de pedra maciça erguiam-se coroados por leões de bronze congelados em meio a um rugido nas sombras. Câmaras de segurança estavam fixadas em todos os ângulos. Luzes infravermelhas piscavam em vermelho como olhos que nunca paravam de observar. Um homem vestido de preto saiu de uma cabine de guarda, inclinou a cabeça ao reconhecer o veículo e correu para abrir o portão. Vivian sentiu o coração começar a bater mais rápido. Aquela não era a casa de um empresário comum. Era uma fortaleza. O carro avançou por um longo trecho de pavimentação de pedra, com jardins bem cuidados em ambos os lados, mesmo no meio do inverno. Então a mansão apareceu à vista, com 3 andares, construída em estilo italiano clássico, com colunas de pedra branca, varandas curvas, janelas altas e estreitas, e uma luz amarela quente a emanar de dentro. No entanto, isso não suavizou a presença fria e imponente do edifício. Era bonito, mas era a beleza do poder, não a beleza do acolhimento. Dominic abriu a porta e saiu primeiro. Precisas de saber, disse ele com voz baixa e clara na noite silenciosa. Aqui estarás segura. Ninguém entra sem a minha permissão. Vivian desceu os degraus, os pés tocando a pedra fria. Ela olhou para a casa, depois para os homens de preto posicionados pelo terreno, os olhos deles deslizando sobre ela, antes de se afastarem, como se ela fosse apenas um detalhe menor. Ela entendeu que aquele era o mundo de Dominic Rossi, um mundo que ela nunca conhecera
e talvez nunca devesse ter entrado. Mas agora ela estava ali e não tinha para onde ir. A porta da frente se abriu antes mesmo de chegarem aos degraus. Uma mulher de meia idade estava ali, corpulenta, cabelo preto com fios grisalhos cuidadosamente preso na nuca, rosto severo, mas não hostil. Ela usava roupas simples e limpas, e seus olhos castanhos penetrantes examinaram Vivian da cabeça aos pés, não a julgando, apenas avaliando. Esta é Rosa Martinez, disse Dominic. Ela cuida de tudo nesta casa. Rosa, esta é Vivian. Ela vai ficar aqui. Rosa acenou com a cabeça, o seu olhar parando por um breve momento na contusão no pulso de Vivian, antes de desviar o olhar. Siga-me, disse ela, com uma voz mais calorosa do que a sua aparência sugeria. Vivian olhou para Dominic. Ele acenou levemente com a cabeça, depois virou-se e caminhou em direção ao corredor oposto, a sua figura alta dissolvendo-se na sombra. Vivian seguiu Rosa por uma ampla entrada, o chão de mármore gelado sob os seus sapatos finos. Os móveis eram luxuosos e caros. Pinturas a óleo revestiam as paredes. Lustres de cristal brilhavam no teto. No entanto, faltava algo. Não havia risadas, nem cheiro de comida, nem sinal de vida. A casa era bonita como um museu e fria como um túmulo. Subiram as escadas e seguiram por um longo corredor ladeado por portas fechadas que pareciam guardar o silêncio dentro delas. Rosa parou em um quarto no final do corredor, abriu a porta e deu um passo para o lado. "O teu quarto", disse ela. "Há uma fechadura por dentro. Ninguém pode entrar se não quiseres." Vivian entrou e ficou sem fôlego. O quarto não era grande, mas era acolhedor. Uma cama de casal com lençóis brancos impecáveis, um edredão grosso, almofadas macias, cortinas cor de creme, uma pequena mesa junto à janela, um candeeiro de cabeceira a emitir um suave brilho dourado. Outra porta dava acesso a uma casa de banho privada. Era o quarto mais bonito que ela já tinha visto na vida, e era para ela. Ela ficou ali, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Passos soaram atrás dela. Ela se virou. Dominic estava na porta, com o rosto ainda impenetrável, mas os olhos ligeiramente suavizados. "Descanse esta noite", disse ele. "Amanhã você conhecerá as crianças." Então ele se virou, os passos desaparecendo no corredor. Rosa olhou para ela mais uma vez e fechou a porta silenciosamente. Vivian ficou sozinha na quietude do quarto. Ela foi até a cama, tremendo, os dedos tocando o lençol. Macio, limpo, real. Ela tocou os travesseiros, o cobertor, como se tivesse medo de que eles desaparecessem. Então ela entrou no banheiro. A luz se acendeu, dolorosamente brilhante, e ela se viu no espelho, um esqueleto ambulante, o cabelo emaranhado como um ninho de pássaros, o rosto pálido, os lábios rachados, os olhos encovados e sem vida. A marca no pulso parecia uma maldição que não podia ser apagada. Era nisto que Tyler a tinha transformado. Era isto que restava após 4 anos de inferno. E pela primeira vez em dias, Vivian chorou, não com soluços, apenas lágrimas escorrendo em silêncio, sem parar, como uma barragem a arrebentar após muito tempo sob pressão. Chorou pelas 2 crianças que nunca nasceriam. Chorou pela mãe que tinha perdido. Chorou pela jovem que outrora acreditava no amor e foi esmagada por essa crença. Chorou até não ter mais lágrimas. Depois tomou banho. A água quente escorria sobre ela, lavando a poeira da estrada, lavando o suor frio, lavando um pedaço da memória sombria. Ficou debaixo do jato de água até a pele ficar vermelha e o vapor encher o quarto. Quando saiu, encontrou uma roupa de dormir limpa sobre a cama. Rosa a havia deixado lá. Ela a vestiu, o algodão macio tocando sua pele como um abraço. Então, subiu na cama, puxou o cobertor até o peito e apertou o anel de prata da mãe na mão. Pela primeira vez em muito tempo, deitou-se numa cama de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura. E na escuridão quente do quarto desconhecido, Vivian Cole adormeceu. A luz do sol penetrou pelas cortinas e formou uma faixa dourada e quente no rosto de Vivian. Ela acordou com um sobressalto, o coração batendo forte e rápido, sentando-se ereta em pânico, os olhos percorrendo o quarto desconhecido enquanto a sua mente levava alguns segundos para entender a situação. Lençóis brancos, um cobertor macio, cortinas creme. Não era o apartamento escuro na Pensilvânia,
Não era Tyler. Ela estava na casa de Dominic Rossi. Ainda estava segura. A sua respiração lentamente se estabilizou. Ela olhou para a sua mão, o anel de prata da sua mãe ainda repousava cuidadosamente na sua palma, apertado com tanta força que deixou uma marca vermelha na sua pele. Ela dormiu a noite toda sem pesadelos, algo tão raro que ela quase se esqueceu que isso poderia acontecer. Ela levantou-se, lavou o rosto e escovou o cabelo com o pente que Rosa havia deixado na mesa. No espelho, ela ainda parecia terrível, mas não tão mal quanto na noite anterior. Pelo menos os seus olhos não estavam mais vermelhos. Pelo menos ela tinha tido uma noite de descanso de verdade. Ela abriu a porta e entrou no corredor silencioso. À luz do dia, a casa não era menos imponente, mas a luz natural suavizava o seu frio. Ela seguiu o cheiro de comida escada abaixo, atravessou a enorme sala de estar e encontrou a cozinha. Rosa estava em frente ao fogão, virando ovos numa frigideira. Ela olhou para trás ao ouvir passos e acenou com a cabeça em saudação. "Dormiu bem?" perguntou com a voz ainda baixa, mas não tão distante como na noite anterior. Vivian acenou com a cabeça. "Melhor do que há muito tempo." Rosa colocou um prato de ovos e torradas à sua frente e serviu um copo de sumo de laranja. "Coma. Vai precisar de forças." Vivian sentou-se e começou a comer. A comida estava tão boa que quase a fez chorar. Ela não se lembrava da última vez que tinha tomado um pequeno almoço decente. Enquanto Vivian comia, Rosa encostou-se ao balcão com os braços cruzados sobre o peito. "Devo falar-te sobre as crianças antes de as conheceres", disse ela. Vivian olhou para cima e ouviu. "Marco é o mais velho, tem 9 anos. É difícil aproximar-se dele. É frio. Não confia em ninguém desde que a mãe morreu. Já afastou 4 amas nos últimos 2 anos." Rosa fez uma pausa e soltou um suspiro cansado. "Isabela, todos a chamam de Bela, tem 6 anos, é sensível, chora facilmente, tem frequentemente pesadelos. Não fala muito, mas observa tudo. E Léo tem 4 anos. Ele é o mais doce, aberto, sempre sorridente, mas também é o que menos se lembra da mãe, porque era muito pequeno quando isso aconteceu." Vivian engoliu um pedaço de torrada e sua garganta apertou sem aviso. "Aconteceu. Você pode me contar sobre isso?" Ela perguntou suavemente sobre a mãe deles. Rosa ficou em silêncio por um longo tempo, seu olhar vagando em direção à janela. "Lucia, ela era a melhor pessoa que eu conheci. Bonita, gentil. Ela amava aquelas crianças mais do que qualquer coisa no mundo. Ela morreu há 3 anos. O tiroteio. Eles estavam a mirar no Sr. Dominic, mas foi ela quem foi atingida. Bem na frente das crianças." Vivian sentiu o estômago revirar. Agora ela entendia. Entendia porque a casa parecia tão fria. Porque Dominic tinha os olhos de um homem que havia perdido tudo. Porque as crianças precisavam de alguém, mas não conseguiam confiar em ninguém. Antes que ela pudesse falar, o som de passos a correr ecoou pelo corredor. Bum, bum, bum. E então um menino entrou na cozinha como um pequeno redemoinho. Cachos castanhos salientes em todas as direções, olhos grandes e redondos da cor de açúcar mascavo brilhante, bochechas cheias e rosadas. Ele usava pijamas estampados com super-heróis e meias de dinossauro nos pés. Ele parou de repente quando viu Vivian. Os seus olhos arregalaram-se ainda mais e a sua boca ficou aberta. "Quem é você?" perguntou ele com uma voz pequena e curiosa. "Você é uma princesa. Você parece triste como as princesas dos filmes." Vivian pestanejou, apanhada de surpresa, e então, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Foi um sorriso pequeno e fraco, mas era real. "Não, sou apenas Vivian." O menino inclinou a cabeça. "Vivi, posso chamá-la de Vivi?" Ela acenou com a cabeça. "Claro." O menino sorriu amplamente, mostrando o espaço onde um dente da frente havia caído recentemente. "Sou Léo. Tenho 4 anos. Gosta de super-heróis?" "Gosto de super-heróis. O meu pai também é um super-herói, mas ele não usa capa." Rosa gentilmente deslizou um prato de doces em sua direção. "Senta-te e come, Léo. Não incomodes a menina Vivian." Léo subiu na cadeira ao lado de Vivian, balançando as pernas porque não alcançavam o chão. Ele olhou para ela com uma expressão que não demonstrava qualquer cautela, clara como o céu após a chuva. Outra pequena figura apareceu na porta da cozinha.
Uma menina com longos cabelos negros e grandes olhos castanhos, tímida e meio escondida atrás da moldura, observando Vivian através da estreita abertura. Bela, chamou Rosa suavemente. Entra e vem cumprimentar a senhorita Vivienne. Querida, a menina não respondeu. Ela apenas ficou ali observando como um pequeno veado, decidindo se um estranho era perigoso. Vivian não a pressionou. Ela apenas ofereceu à menina um sorriso gentil, depois voltou-se para o seu próprio prato. Ela entendia aquele sentimento, o medo de pessoas novas. E então outra voz cortou o ar, fria e aguda. Quem é você? Vaiven olhou para cima. Um menino estava parado na porta, com os braços cruzados sobre o peito, os olhos estreitados com desconfiança. Ele era mais alto do que os outros dois. Tinha cabelos pretos como os de Dominic e um rosto já angular, embora tivesse apenas 9 anos. Seu olhar percorreu Vivian como se estivesse avaliando um inimigo. Outra babá nova? Perguntou ele com um tom cheio de sarcasmo. Quanto tempo você vai durar? 1 mês? 2 semanas? Vivian pousou o garfo e olhou diretamente nos olhos dele. Sem recuar, sem medo. Eu não vim aqui para substituir ninguém. Marco ficou imóvel por um segundo, depois soltou uma risada de desprezo. Tudo bem, porque ninguém pode substituí-la. Ele virou-se e afastou-se, os seus passos ecoando com força no chão de pedra. Leo observou o irmão ir embora, depois olhou para Vivian, com preocupação no rosto. Marco não gosta de ninguém. Ele está muito triste. Vivian olhou para o menino mais novo e sentiu o coração apertar. Ela compreendia. Compreendia a raiva, a dor escondida sob aquela casca dura. Ela também já tinha sido assim. Passos pesados soaram atrás dela. Ela virou-se. Dominic estava parado na porta da cozinha, encostando o ombro na moldura, o olhar absorvendo a cena. Os seus olhos pararam em Vivian por um momento. Então ele deu um pequeno aceno de cabeça, apenas um aceno. Mas ela entendeu. Era um incentivo. Era ele a dizer que ela tinha feito bem. E de alguma forma isso significava mais do que qualquer elogio que ela já tivesse recebido. 1 semana se passou. Vivian lentamente encontrou um ritmo dentro daquela mansão desconhecida. Todas as manhãs, acordava antes do sol nascer e descia à cozinha para ajudar Rosa a preparar o pequeno almoço. Aprendeu a aquecer o leite de Léo à temperatura certa, a cortar o pão em forma de estrela, porque Bela só comia pão com essa forma, e a colocar os ovos de Marco num prato separado, porque ele não gostava que os alimentos se tocassem. Pequenas coisas, mas ela lembrava-se de todas elas. Depois do pequeno almoço, levava as crianças à escola. Vim conduzia e ela sentava-se atrás com os 3. Léo sempre se sentava ao lado dela, segurando a manga da sua camisa como se tivesse medo que ela desaparecesse. Ele falava sem parar sobre super-heróis, dinossauros, a tartaruga que tinha visto num livro, tudo o que passava pela sua cabecinha. Vivian ouvia cada palavra, não porque precisava, mas porque aquela voz jovem e espontânea era o som mais bonito que ela ouvia há anos. À tarde, ela ia buscá-los, levava-os para casa e ajudava-os com os trabalhos de casa. Léo ainda era muito pequeno para ter tarefas de verdade, então sentava-se ao lado dela, rabiscando no papel e declarando que era um super-herói voando pelo céu. Bella fazia o seu trabalho em silêncio, ocasionalmente olhando para Vivian através da cortina de seus longos cabelos negros. A menina não falava com ela, mas também não se escondia mais atrás das portas. Às vezes, Bella colocava um desenho na mesa perto de Vivian e fugia antes que Vivian pudesse sequer dizer obrigada. Desenhos simples, flores, borboletas, uma casa. Vivian guardava todos eles, empilhando-os cuidadosamente numa gaveta da secretária como pequenos tesouros. Marco, por outro lado, ignorava completamente a sua existência. Ele levantava-se cedo sozinho, preparava as suas coisas, fazia o dever de casa sozinho. Quando Vivian lhe trazia comida, ele não olhava para ela. Quando ela perguntava se ele precisava de ajuda, ele respondia que não com uma voz fria e fechava a porta do quarto. Vivian não insistia. Todas as noites, ela simplesmente deixava a refeição dele do lado de fora da porta. Dobrava silenciosamente as roupas limpas dele e as colocava na cama enquanto ele estava na escola. Verificava discretamente se ele tinha comido, se tinha dormido, se estava doente. Ela não esperava gratidão. Não precisava disso.
Ela só precisava saber que o menino de 9 anos que carregava uma dor grande demais para o seu corpo estava bem. Então, uma noite, ela ouviu um choro. Vivian acordou assustada, com o coração acelerado. Era um choro fraco, abafado, como se alguém estivesse a tentar sufocá-lo. Ela jogou o cobertor para o lado e correu para o corredor. O som vinha do quarto de Bella. Ela empurrou a porta e a luz fraca da luz noturna incidiu sobre o rosto da menina molhado de lágrimas. Bella estava sentada na cama, com os braços em volta de um travesseiro, o corpo a tremer. Mamã, sussurrou a criança. Mamã, não vá. O coração de Vivian apertou-se. Ela aproximou-se, mas não a tocou. Ela conhecia daquela sensação, o medo de ser tocada quando se está sensível e frágil. Ela sentou-se ao lado da cama, mantendo uma distância suficiente para que Bella soubesse que ela estava lá, mas não perto o suficiente para parecer uma ameaça. E ela começou a cantar, uma canção de ninar que a sua mãe costumava cantar todas as noites antes de morrer. Vivian não conseguia lembrar-se de todas as palavras, mas a melodia ainda estava lá, gravada profundamente na sua memória. A sua voz era fraca e áspera, nada bonita, mas ela cantou mesmo assim, linha por linha, palavra por palavra. Bella lentamente parou de tremer. As lágrimas ainda corriam, mas o choro parou. A menina olhou para Vivian com os olhos vermelhos, exausta, confusa. Então, uma mãozinha se estendeu, tocou a mão de Vivian e a segurou com força. Vivian parou de cantar. Ela olhou para a mãozinha que segurava a sua, os dedos macios e quentes. Ela não se mexeu, não falou. Apenas ficou sentada e deixou Bella segurar a sua mão até que a respiração da menina se acalmasse, até que aqueles olhos finalmente se fechassem. Bella adormeceu, mas a sua mão não soltou a de Vivian. Vivian ficou ali a noite toda, com as costas encostadas na lateral da cama, os olhos fixos na escuridão além da janela. Ela não dormiu, mas não estava cansada. Pela primeira vez na vida, sentiu-se necessária. Na manhã seguinte, enquanto Vivian preparava o pequeno almoço, uma pequena figura apareceu ao seu lado. Bella, a menina, ficou ali, brincando com a bainha da saia, os olhos fixos no chão. Então ela olhou para cima, a voz tão baixa quanto um suspiro. Você vai ficar? Vivian ajoelhou-se até ficar ao nível do rosto da criança. Ela olhou nos olhos castanhos, cheios de espera, medo e esperança ao mesmo tempo, e respondeu, com voz gentil, mas segura, enquanto quiseres que eu fique. Bella observou-a por um longo momento. Então sorriu. O primeiro sorriso que Vivian viu naquele rosto. Pequeno e frágil, mas real, e significava mais do que tudo. Uma noite depois de as crianças terem sido colocadas na cama, Vivian desceu à cozinha para beber um copo de água. A casa estava silenciosa na escuridão, com apenas um pouco de luz a brilhar no fim do corredor do rés do chão, no escritório de Dominic. Ela não tinha intenção de bisbilhotar. Estava apenas a passar, mas a porta estava ligeiramente entreaberta e as vozes tensas que saíam dela fizeram-na abrandar o passo. Dominic estava sentado atrás da sua secretária, com o rosto frio como pedra. Vina estava ao lado dele de braços cruzados e havia outros 3 homens que ela nunca tinha visto antes, todos vestidos com fatos pretos, com olhos afiados como facas. Eles falavam italiano, rápido e agressivo. Vivian não entendia muito, mas ouviu um nome repetido várias vezes. Moretti e outra palavra, minaccia, ameaça. A voz de Dominic cortou-os, fria como gelo e pesada com autoridade. Ele disse algo que silenciou a sala imediatamente. Então, o seu olhar varreu a porta e parou em Vivian. Ela congelou, o coração batendo forte. Dominic não estava zangado. Ele apenas olhou para ela por um breve momento, depois acenou com a cabeça em direção ao corredor. Vá. Vivian virou-se e afastou-se. Os seus passos eram mais rápidos do que o habitual. Ela não foi buscar a água, afinal. Voltou diretamente para o seu quarto, fechou a porta, sentou-se na cama e tentou controlar a sua respiração ofegante. Ela sabia que Dominic Rossi não era um homem comum. Ela sabia disso desde a primeira noite, pela maneira como as pessoas se curvavam diante dele, pelos homens armados posicionados em todos os lugares. Mas ela se forçou a não pensar nisso até agora. Na manhã seguinte, depois que as crianças foram para a escola, Vivian encontrou Rosa na cozinha. Rosa estava a secar pratos de costas para ela.
Quero perguntar-lhe uma coisa, disse Vivian, com voz baixa, mas firme. Rosa não se virou. Sobre o Sr. Dominic. Vivian acenou com a cabeça, mesmo que Rosa não pudesse vê-la. Sobre esta família, a família Rossi? Quem são eles realmente? Rosa pousou o prato e soltou um suspiro cansado. Então, virou-se os seus olhos castanhos encontrando diretamente os de Vivian, sem evitar, sem esconder. O Sr. Dominic é um homem poderoso, disse ela lentamente. Nem tudo é legal, mas ele protege a sua família a qualquer custo. É tudo o que precisa saber. Vivian engoliu em seco. Quer dizer que ele é da máfia? Rosa não negou. Apenas olhou para Vivian com olhos calmos. A família Rossi controla Chicago há 3 gerações. O Sr. Dominic não escolheu esta vida, mas nasceu nela e faz o que é necessário para proteger as pessoas que ama. O chão parecia inclinar-se sob os pés de Vivian. Máfia. Ela estava a viver na casa de um chefe da máfia. Estava a cuidar dos filhos de um homem que poderia ter matado, que poderia ser perseguido por inimigos, que poderia colocá-la em perigo simplesmente por mantê-la ali. O seu primeiro instinto foi fugir, juntar os seus poucos pertences, sair pela porta e nunca mais olhar para trás. Ela já tinha fugido uma vez. Podia fazê-lo novamente. Mas então ela olhou pela janela. Léo brincava no jardim, perseguindo uma borboleta, com seu riso alegre e claro. Bela estava sentada num banco de pedra com a cabeça inclinada sobre o desenho, o cabelo preto caindo como uma cortina sobre o rosto. E Marco estava sozinho debaixo de uma árvore a ler, com os ombros curvados como se carregasse o mundo inteiro nas costas. 3 crianças sem mãe, com medo, destroçadas como ela. Eles não escolheram esta vida, pensou ela, da mesma forma que ela nunca escolheu a sua. Olhou para a sua mão, para a cicatriz tênue no pulso. O anel de prata da sua mãe refletia a luz do sol com um brilho suave. O que é que a sua mãe sempre dizia? Quando não tens mais nada, é aí que aprendes quem realmente és. Ela não tinha mais nada, mas podia ser algo para essas crianças. Virou-se para Rosa. Eu vou ficar. Rosa observou-a por um longo momento, depois acenou com a cabeça, o canto da boca levantando-se ligeiramente. Pelas crianças, Vivian acenou com a cabeça. Pelas crianças, não por Dominic, não por esta casa luxuosa, não pela falsa promessa de segurança, mas por 3 crianças quebradas que precisavam de alguém para ficar. E desta vez, ela seria essa pessoa. 2 semanas se passaram. Marco continuava sendo uma parede. O menino de 9 anos tratava Vivian como se ela fosse um fantasma, olhando através dela, passando por ela sem sequer olhar. Os pratos de comida que ela deixava do lado de fora da porta dele eram sempre comidos, mas ele nunca dizia obrigado. As roupas que ela dobrava cuidadosamente na cama dele eram usadas, mas ele nunca reconhecia que ela tinha feito isso. Vivian não pressionava. Não tentava iniciar conversas, não tentava fazer amizade com ele, não tentava quebrar a casca que ele tinha construído. Simplesmente fazia o seu trabalho em silêncio, preparando refeições, limpando quartos, verificando os trabalhos de casa, certificando-se de que ele estava seguro à distância. Ela compreendia Marco melhor do que ninguém. Compreendia aquela raiva, aquela dor, a forma como uma criança constrói uma parede à volta do coração para que ninguém o possa magoar novamente. Ela tinha sido essa criança. Depois que a mãe morreu, ela fechou a porta do próprio coração por anos. No final de uma tarde, depois que Léo adormeceu para a sesta e Bela estava a desenhar no quarto, Vivian saiu para o jardim para respirar ar fresco e viu Marco. Ele estava sentado sozinho num banco de pedra debaixo de um grande bordo, com as costas curvadas e a cabeça baixa. Na mão tinha um telemóvel, com o ecrã a brilhar na sombra. Vivian parou. Ficou perto o suficiente para ver o que ele estava a ver. Uma fotografia. A mulher na foto tinha cabelos longos e negros e um sorriso radiante, segurando um menino pequeno nos braços. Lucia e Marco. Quando ele era pequeno, olhava para a mãe. Vivian sentiu o coração apertar. Não se aproximou. Sabia que, se o fizesse, ele se levantaria e iria embora imediatamente. Em vez disso, sentou-se silenciosamente noutro banco de pedra a alguns metros de distância, virando o rosto para o outro lado, como se tivesse saído por acaso para olhar as árvores. Não disse nada. Não olhou para ele. Simplesmente ficou sentada ali. Os minutos passaram. Uma brisa leve movia as folhas,
produzindo um suave farfalhar acima das suas cabeças. O sol do final da tarde suavizou-se, projetando longas sombras sobre o relvado verde. Vivian pensou que ele iria embora. Ele sempre ia embora, mas não foi. Então, uma voz baixa quebrou o silêncio. A minha mãe costumava sentar-se ali. Vivian virou a cabeça. Marco não estava a olhar para ela. Ele mantinha os olhos no telemóvel, o dedo a acariciar a foto. Bem ali onde você está sentada, ele continuou, com a voz baixa e distante. Todas as tardes ela vinha aqui para ler. Ela dizia que este era o canto mais silencioso da casa. Vivian não se mexeu. Ela tinha medo de que, se mexesse, o momento se estragasse como uma bolha de sabão. Quer que eu me mexa? Ela perguntou baixinho. Marco ficou em silêncio por um longo tempo. Então, ele abanou a cabeça. Não houve silêncio novamente. O vento aumentou, trazendo o perfume das flores de algum lugar mais profundo do jardim. A minha mãe costumava cantar para nós todas as noites, disse Marco, e de repente a sua voz embargou. Uma canção de embalar em italiano. A minha avó ensinou-lhe. Ela ensinou-nos. Ele parou e engoliu em seco. Agora está tudo tão silencioso. Já ninguém canta. Vivian sentiu os olhos arderem. Olhou para o menino de 9 anos que tentava conter uma dor demasiado grande para a sua idade e viu-se nele. Não posso substituir a tua mãe, disse ela gentilmente. Não vou tentar. Marco olhou para cima, encontrando os olhos dela pela primeira vez. Não com o olhar frio que ela esperava, mas com o olhar de uma criança à espera de ser abandonada. Mas posso sentar-me aqui, continuou ela, contigo se quiseres. Marco não respondeu. Olhou novamente para o telemóvel, com o dedo ainda pousado na imagem da mãe. Mas não se levantou. Não se afastou. E Vivian também não. Eles ficaram ali sentados, dois estranhos com feridas que não haviam cicatrizado, no jardim silencioso, até o sol se pôr no horizonte. Até o céu passar de laranja para roxo e depois para azul profundo, até Rosa chamá-los para jantar. Naquela noite, quando Vivian passou pelo quarto de Marco, como sempre fazia para verificar se estava tudo bem, ela percebeu algo diferente. A porta não estava bem fechada. Estava entreaberta. Apenas uma pequena fresta, uma luz amarela quente emanava do interior. Era a primeira vez. Ela ficou ali parada por um momento, com o coração batendo lento e constante. Então, virou-se. Rosa esperava por ela no fim do corredor, e algo brilhava nos seus olhos. Aquele rapaz não falou sobre a mãe dele para ninguém, disse ela baixinho. Há 3 anos, nenhuma palavra. Vivian olhou para ela sem saber o que dizer. Tu fizeste alguma coisa, disse Rosa, com a voz mais calorosa do que o habitual. Não sei o quê, mas fizeste. Vivian olhou para trás, para a porta entreaberta no fim do corredor. Uma pequena abertura, mas era um começo. E às vezes um começo é tudo o que é necessário. Tarde da noite, Vivian não conseguia dormir. Deitada na cama, olhava para o teto enquanto velhas memórias voltavam como ondas que nunca pediam permissão. O rosto de Tyler, os seus gritos, uma porta a bater, sangue no chão da casa de banho. Ela sentou-se com suor frio a molhar as costas da camisa. Precisava sair daquele quarto. Precisava de ar. Desceu para a cozinha descalça no chão de pedra fria. A casa estava mergulhada na escuridão. Apenas o luar entrava pelas janelas e formava faixas prateadas no mármore. Mas quando ela entrou na cozinha, percebeu que não era a única ainda acordada. Dominic estava sentado à mesa de jantar no escuro, com um copo de bebida na mão e uma garrafa de uísque meio vazia à sua frente. Ele não tinha acendido a luz. Apenas ficava ali sentado, olhando para o nada como uma estátua solitária. Vivian congelou na porta, sem saber se avançava ou recuava. Então a voz dele soou baixa e cansada. Tu também não consegues dormir. Vivian pestanejou. Não era uma pergunta destinada a mandá-la embora. Era um convite para ficar. Ela entrou, serviu-se de um copo de água e sentou-se na cadeira à frente dele. Nem muito perto, nem muito longe. Espaço suficiente para ambos manterem o que era deles. Sentaram-se em silêncio, sem desconforto, sem tensão. Apenas 2 pessoas carregando feridas pesadas demais para dormir, compartilhando a escuridão juntas. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro. Lucia, disse ele, com a voz como se tivesse sido desgastada pela areia. Minha esposa, ela morreu por minha causa. Vivian não disse nada, apenas ouviu.
Naquele dia era o 6º aniversário de Marco. Ela estava a conduzir até o restaurante para se encontrar comigo, com as crianças no carro. Ele fez uma pausa, os dedos apertando o copo. Eles estavam a mirar em mim, a família Moretti. Eles queriam me morto para poderem tomar o território, mas atiraram no carro errado. Vivian sentiu o sangue em seu corpo esfriar. Corri para a rua quando ouvi os tiros. Ela estava lá na calçada, com sangue por toda parte. As crianças ainda estavam no carro, gritando, chorando. Marco viu tudo. A voz de Dominic quebrou no final da frase. Eu a segurei até a ambulância chegar, mas era tarde demais. Ela morreu nos meus braços na frente do meu filho. Vivian sentiu os olhos arderem. Ela queria dizer algo, mas não havia palavras grandes o suficiente. E frases como "sinto muito" ou "eu entendo" pareciam muito baratas, muito sem sentido diante daquele tipo de dor. Então, ela ficou em silêncio. Dominic tomou um gole. Eu matei os homens que fizeram isso, disse ele, com a voz fria como gelo. Cada um deles, lentamente, dolorosamente. Ele olhou para ela, com os olhos vazios. Mas isso não a trouxe de volta. Não apagou o que as crianças carregam nos olhos. Não me deu uma única noite de sono tranquilo. O silêncio se estendeu novamente. Então Dominic perguntou com a voz mais suave. E tu? Vivian olhou para o copo de água nas suas mãos. Ela pensou que não iria responder. Pensou em inventar uma desculpa e voltar para o seu quarto. Mas algo sobre aquela noite, sobre aquela escuridão, sobre a maneira como ele se abriu para ela, fez com que ela quisesse falar. O meu marido, ela começou. A sua voz era tão baixa que era quase um sussurro. Ele não me bateu no início. No início eram apenas palavras. Ela girou o anel no dedo. Depois foram tapas. Depois socos. Depois, todas as noites eram um inferno. Dominic não se mexeu, não interrompeu, apenas ouviu. Fiquei grávida 2 vezes. Vivian continuou, com a voz trêmula. Na primeira vez, perdi o bebê depois que ele me empurrou escada abaixo. Na segunda vez, ela parou e engoliu em seco. Eu estava no chão da casa de banho, com sangue por todo o lado. Ele estava na sala ao lado a ver televisão. Disse que eu não valia o dinheiro de um hospital. Ela soltou uma risada amarga e vazia. Depois disso, ele expulsou-me porque eu não podia dar-lhe um filho, como se fosse culpa minha, como se eu fosse uma coisa quebrada. Ela levantou a cabeça, com os olhos vermelhos, mas sem chorar. Ele levou tudo: dinheiro, amigos, família, confiança, até eu acreditar que realmente não tinha valor. Dominic pousou o copo na mesa. Olhou para ela e os seus olhos já não estavam vazios. Havia algo ali. Compreensão, respeito e talvez algo mais. És mais forte do que pensas, Vivian. Ela assustou-se ao ouvir o seu nome. Era a primeira vez que ele a chamava assim. Não a mulher, não tu. Tu sobreviveste, disse ele. Tu foste embora. Tu ainda estás aqui. Isso não é fraqueza. Isso é força. Os olhos deles se encontraram na escuridão. 2 estranhos com feridas diferentes. E ainda assim, de alguma forma, eles se compreenderam sem muitas palavras, sem explicações, apenas com a certeza de que alguém os tinha visto de verdade, e não tinha se afastado. Naquela noite, quando Vivian voltou para o quarto, ela não teve pesadelos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se um pouco mais leve, como se falar tivesse tirado um pouco do peso dos seus ombros. E quando fechou os olhos, a última imagem na sua mente não foi Tyler. Foram os olhos castanhos escuros de Dominic a olhar para ela na escuridão e a dizer-lhe que ela era forte. Passou um mês. Tudo começou a mudar de pequenas maneiras, do tipo que você poderia não perceber se não estivesse prestando atenção. Mas Vivian percebeu cada mudança. Léo não a chamava mais de senhorita Vivian. O menino de 4 anos, com seus cachos rebeldes e seu sorriso cheio de dentes, passou a chamá-la de Vivi. E todas as noites, antes de dormir, ele puxava a mão dela com aqueles grandes olhos redondos implorando. Vivi, leia para mim. Quero uma história de super-heróis. E Vivian sentava-se ao lado da cama dele e lia sobre heróis que salvavam o mundo. Enquanto Léo se enrolava debaixo dos cobertores, com os olhos brilhantes, até que o sono finalmente o levasse. Bella também mudou. Ela já não se escondia deles, ia atrás das portas para observar. Agora, sentava-se ao lado de Vivian na sala de estar, desenhando silenciosamente enquanto Vivian lia um livro.
E os desenhos de Bella começaram a incluir mais uma pessoa. Uma mulher de cabelo castanho parada perto da grande casa, ao lado de 3 crianças. Vivian encontrava esses desenhos em sua mesa todas as manhãs. Bella nunca disse quem era, mas Vivian sabia. E Marco, ele continuava calado, mantinha a distância. Mas algo havia mudado desde aquela tarde no jardim. Ele não a ignorava mais completamente. Às vezes, ele perguntava sobre o dever de casa. Perguntas curtas, sem emoção, mas eram perguntas, e isso era um progresso. Vivian respondia a cada uma pacientemente, sem demonstrar muito entusiasmo, sem dar muita importância. Ela sabia que Marco se afastaria se ela se esforçasse demais. Então, uma noite, Rosa sugeriu algo inesperado. "Por que não cozinhamos macarrão juntos?" disse ela, olhando ao redor da sala de estar, onde toda a família estava sentada. "Como costumávamos fazer." Ninguém falou por alguns segundos. Vivian olhou para Dominic, inquieta. Ela sabia o que "como costumávamos fazer" significava. Significava quando Lucia ainda estava viva, mas Dominic acenou com a cabeça lentamente. Leo comemorou. "Cozinhar. Quero fazer pão de alho." Bella levantou a cabeça do desenho pela metade, seus olhos brilhando um pouco. Marco não disse nada, mas também não protestou. Ele se levantou e seguiu todos até a cozinha, e assim cozinharam juntos pela primeira vez desde que Lucia morreu. Rosa os orientou, mas deixou as crianças fazerem a maior parte do trabalho. Léo ficou encarregado de mexer o molho de tomate, e o resultado foi um menino com o rosto manchado de vermelho do nariz à testa, parecendo um pequeno guerreiro que voltara da batalha. Bella decorou os pratos com o foco de uma artista, arrumando folhas de manjericão em forma de flores. E Marco ficou ao lado do fogão, observando a panela de água fervendo, com uma expressão séria, como se estivesse cumprindo a missão mais importante da sua vida. Vivian ajudou Rosa com a salada, mas não conseguia tirar os olhos das crianças. Ela observou Léo rir quando o molho espirrou no seu rosto. Ela observou Bella sorrir para a sua própria criação e viu algo que mal podia acreditar. Marco sorriu por um momento, o canto da boca levantando-se quando olhou para o seu irmão mais novo coberto de molho. Mas era um sorriso, o primeiro que ela via no seu rosto. O jantar decorreu com risos e vozes. Léo contou uma história sobre uma tartaruga imaginária que estava a criar. Bella mostrou um novo desenho. Até Marco acrescentou algumas palavras sobre o livro que estava a ler, e Dominic, o homem frio e poderoso, sentou-se ali a observar os seus filhos com uma rara suavidade nos olhos. Depois do jantar, quando as crianças estavam a dormir, Vivian ficou na pia a lavar a louça. Ela ouviu passos, então alguém parou ao lado dela. Dominic. Ele pegou uma toalha e começou a secar os pratos que ela acabara de lavar. Eles ficaram lado a lado em silêncio, mas era um silêncio confortável. "Agradeço", disse ele baixinho, sem olhar para ela, "por dar isso a eles." Vivian não entendeu. O quê? Ele fez uma pausa olhando pela janela da cozinha, onde as luzes do jardim piscavam na noite. As risadas, o calor, uma família. Ele se virou para olhar para ela, com os olhos profundos. "Eu tinha esquecido como era isso. Achei que esta casa ficaria em silêncio para sempre." Vivian sentiu um calor se espalhar pelo peito, não por causa da água quente, mas por outra coisa. Algo que ela acreditava estar morto há muito tempo. "Eu não fiz nada", disse ela baixinho. "Você ficou", respondeu Dominic. Era tudo o que precisávamos. Naquela noite, quando Vivian voltou para o quarto, ficou em frente ao espelho. A mulher que a olhava ainda era magra, ainda tinha a cicatriz no pulso, ainda carregava feridas que não haviam cicatrizado, mas algo estava diferente. Os seus olhos não estavam mais vazios. As suas bochechas estavam mais coradas, e nos seus lábios havia um pequeno sorriso que ela não percebia que estava a usar. "É nisso que eu posso me tornar", pensou ela, com os dedos tocando a superfície do vidro, "se eu me permitir." As semanas que se seguiram passaram numa calma suave. Vivian adaptou-se à vida com a família Rossi como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Todas as manhãs, acordava enquanto o céu ainda estava escuro, descia para a cozinha e preparava as refeições ao lado de Rosa. As duas mulheres trabalhavam lado a lado num silêncio confortável, às vezes trocando algumas palavras sobre o menu do dia ou os hábitos das crianças. Rosa já não a olhava com um olhar avaliador. Olhava para ela como se olha para alguém da família.
À tarde, Vivian ia buscar as crianças à escola. Léo era sempre o primeiro a correr para o carro, subindo para os seus braços e falando sem parar sobre o que tinha acontecido na escola. Bella saía mais devagar, segurando um desenho recém-feito, oferecendo-o a Vivian com um sorriso tímido. Marco saía por último, acenava com a cabeça em saudação e entrava no carro em silêncio. Poucas palavras, mas já não era frio. As noites pertenciam aos contos de fadas e às canções de embalar. Vivian lia para Léo até o menino adormecer profundamente. Verificava os trabalhos de casa de Bella e elogiava os seus desenhos mais recentes. Depois, de peixes parava à porta de Marco para lhe desejar boa noite. Ele não respondia, mas ela sabia que ele a ouvia e isso era suficiente. Dominic começou a voltar para casa para jantar com mais frequência. Antes, ele costumava ficar no escritório até tarde, perdendo as refeições em família. Mas agora, ele tentava chegar em casa antes das 7, sentava-se à mesa com as crianças e perguntava sobre o dia delas. O jantar ficou mais animado. Havia as risadas de Léo, Bella falando sobre um novo amigo na escola, até Marco acrescentando algumas palavras sobre o livro que estava a ler, e as conversas tarde da noite entre Vivian e Dominic tornaram-se um hábito. Depois que as crianças adormeciam, eles se encontravam na cozinha, compartilhavam uma chávena de chá ou um copo de bebida alcoólica e conversavam sobre tudo e nada, sobre as crianças, sobre o trabalho, sobre livros, sobre sonhos que haviam sido perdidos. Eles não tocavam mais no passado doloroso, mas a compreensão permanecia como um fio invisível que os unia. Certa noite, enquanto Vivian lia para Léo, o menino perguntou de repente se Vivi poderia ficar ali para sempre. Vivian parou e olhou nos grandes olhos redondos, à espera de uma resposta, e seu coração apertou. Ela perguntou por que ele estava perguntando isso. Porque gosto de ter Vivi aqui, disse Léo com uma tristeza que a surpreendeu. Todos os outros vão embora. Não quero que Vivi vá embora. Vivian se abaixou, beijou sua testa e disse que Vivi não iria a lugar nenhum. No dia seguinte, Bella lhe deu um desenho, o maior que ela já tinha feito. Numa grande folha de papel de desenho, cuidadosamente colorido. Mostrava uma grande casa com um jardim verde. Em frente a ela estavam 5 pessoas, um homem alto de cabelos pretos, 3 crianças com sorrisos radiantes e uma mulher de cabelos castanhos em pé no meio, segurando as mãos das crianças. Esta é a nossa família, disse Bella suavemente. Vivi está nela. Vivian apertou o desenho contra o peito, com os olhos ardendo. Marco ainda mantinha a distância, mas já não era uma parede. Ele não a chamava de Vivi como o seu irmão mais novo, mas falava com ela, perguntava sobre os trabalhos de casa, às vezes partilhava sobre o livro que estava a ler, e uma vez, quando Vivian ficou constipada, ele silenciosamente deixou uma chávena de chá quente à porta do quarto dela, sem dizer uma palavra. Vivian começou a esquecer o passado. As noites em que era espancada foram desaparecendo aos poucos. O rosto de Tyler já não assombrava o seu sono todas as noites. Ela começou a ter esperança, a esperança de que talvez finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertencia. Mas o passado não a esqueceu. Uma tarde, enquanto Vivian brincava com as crianças no jardim, Rosa saiu, com o rosto pálido. Ela segurava um telefone na mão e olhou para Vivian com preocupação. Vivian perguntou o que havia de errado e levantou-se. Rosa não respondeu. Ela apenas lhe entregou o telefone. Uma mensagem de um número desconhecido. Apenas uma linha. Diga-lhe que a encontrei. Vivian sentiu o sangue no seu corpo transformar-se em gelo. O telefone quase escorregou da sua mão. Ela sabia quem o tinha enviado. Não precisava de olhar para o número. Não precisava de confirmação. Tyler. Ele tinha a encontrado. E a peça que ela pensava ter finalmente conquistado despedaçou-se num instante, tão frágil como uma bolha de sabão. Numa tarde no parque, após aquela mensagem assustadora, Dominic aumentou a segurança. Mas ele não queria que as crianças ficassem trancadas dentro de casa como prisioneiros. Então, quando Léo implorou para ir, Vivian concordou com a condição de que Vin fosse com eles. Ela disse a si mesma que talvez estivesse a imaginar coisas. Que talvez a mensagem fosse apenas uma ameaça, que Tyler estava na Pensilvânia, a centenas de quilômetros de distância, e não poderia tê-la encontrado tão rápido. Mas ela estava errada. Naquela tarde,
O parque estava tranquilo sob um sol dourado pálido. Léo corria pela relva, perseguindo pombos que batiam o bico em busca de comida, com o seu riso alegre e claro. Bella sentou-se ao lado de um canteiro de flores, colhendo cuidadosamente margaridas silvestres e organizando-as num pequeno ramo. Marco sentou-se num banco de pedra à sombra, lendo um livro grosso, levantando os olhos de vez em quando para verificar o irmão e a irmã. Vin ficou a alguns metros de distância, observando o parque com a atenção aguçada de um falcão. Vivian sentou-se no banco ao lado de Marco, observando as crianças brincarem, tentando relaxar os ombros, tentando respirar, mas algo parecia errado. Uma sensação estranha. Como se alguém a estivesse a observar, ela tentou ignorar. Talvez fosse apenas a sua imaginação. Talvez estivesse muito tensa após a mensagem do dia anterior. Mas a sensação não desapareceu. Ficou mais forte, como uma mão invisível apertando a nuca dela. Ela se virou e o coração parou. Tyler estava a poucos metros de distância, encostado a uma árvore com as mãos nos bolsos, um sorriso venenoso na boca. Ele não parecia diferente do dia em que ela partiu. O mesmo cabelo loiro bem penteado, o mesmo fato caro, os mesmos olhos azuis frios, o mesmo pesadelo feito de carne e osso. As suas pernas queriam correr, mas o seu corpo não se movia. Ela congelou no lugar como um veado preso nos faróis de um caminhão. E todas as memórias que ela tentara enterrar voltaram como uma onda gigante. Noites de espancamentos, insultos, sangue no chão da casa de banho, o som de uma porta a fechar atrás dela. Tyler caminhou em direção a ela, lento e seguro, como se fosse o dono do mundo inteiro. "Olá, minha querida esposa", disse ele, com uma voz doce o suficiente para deixá-la enjoada. "Sentiu a minha falta?" Vivian não conseguia falar. A garganta estava seca e amarga, a língua rígida. Tudo o que ela conseguia fazer era ficar ali tremendo enquanto o pesadelo da sua vida se aproximava. Mas antes que Tyler pudesse se aproximar ainda mais, uma figura grande se colocou entre eles. "Vin." O homem careca estava parado como uma fortaleza, seu olhar duro e frio enquanto encarava Tyler diretamente. "Afaste-se", disse ele, sua voz baixa e perigosa. Tyler deu uma risada curta, sem se abalar nem um pouco. "Calma, meu amigo. Só quero falar com a minha esposa." "Ela não é sua esposa", respondeu Vin. Tyler inclinou a cabeça, olhando por cima do ombro de Vin para Vivian. "Ah, foi isso que você disse a eles?" Ele sorriu, e o som do seu sorriso era frio. "Você ainda é minha esposa, Vivian. A papelada ainda está lá. Você ainda me pertence." Algo explodiu no peito de Vivian, quente e afiado. Raiva, ódio. Ela deu um passo à frente, ficando ao lado de Vin, com a voz trêmula, mas clara. "Eu não pertenço a ti. Nunca pertenci." Tyler ergueu uma sobrancelha, calmo na superfície. Mas algo perigoso brilhou nos seus olhos. Então o seu olhar desviou-se dela em direção ao gramado onde Léo brincava. Onde Bella colhia flores. Onde Marco lia. "Crianças bonitas", disse Tyler lentamente, cada palavra cortando como uma lâmina. Seria uma pena se algo lhes acontecesse. Vivian sentiu o sangue ferver. Ela queria atacá-lo, arranhar aquele rosto, gritar para que ele não tocasse nas crianças. Mas Vin foi mais rápido. Ele empurrou Tyler para trás com firmeza, mas controlado, sem chamar atenção. "Vá embora", rosnou Vin. "Agora mesmo, ou farei você desaparecer para sempre." Tyler levantou as duas mãos e deu um sorriso fino. Tudo bem. Estou a ir embora." Mas antes de se virar, ele olhou para Vivian uma última vez. "Vejo-te em breve, minha querida esposa." Então ele se afastou sem pressa, como se tivesse saído apenas para dar um passeio. Vivian ficou ali, com as pernas a tremer tanto que quase desmaiou. Vin imediatamente fez uma ligação e pediu que um carro viesse imediatamente. Ele guiou Vivian e as crianças para fora do parque, com passos rápidos, mas sem pânico. No carro, Vivian ficou sentada em silêncio, tremendo incontrolavelmente. Lágrimas escorriam pelo seu rosto sem que ela percebesse. As crianças a observavam com preocupação. Bella segurava o seu ramo de flores silvestres, com os olhos vermelhos. Marco olhou para Vivian, com o rosto tenso, mas a frieza tinha desaparecido. Nos seus olhos havia uma preocupação genuína. Então uma mãozinha alcançou a dela. Leu.
O menino de 4 anos olhou para ela com os olhos arregalados, o lábio inferior a tremer. Não chores, Vivi. Nós vamos proteger a Vivi. Vivian olhou para ele, depois para Bella a chorar baixinho, depois para Marco a tentar ser forte, e compreendeu algo. Ela já não estava a lutar sozinha. Ela tinha pessoas para proteger e tinha pessoas dispostas a protegê-la. Naquela noite, Dominic chegou à casa mais cedo. Vin ligou para ele assim que saíram do parque e contou tudo. Vivian ouviu o carro parar no portão, os passos rápidos sobre as pedras. O som baixo da voz de Dominic perguntando a Rosa onde estavam as crianças. Ela não desceu para vê-lo. Não conseguia. Estava enrolada em si mesma na cama do seu quarto. O cobertor puxado até o queixo, o corpo ainda tremendo. Embora horas tivessem passado, o rosto de Tyler aparecia diante dela toda vez que ela fechava os olhos, e a voz dele ecoava em sua cabeça como uma maldição. Você ainda me pertence. Eu vou vê-la novamente em breve. Alguém bateu à porta gentilmente, sem insistência. Vivian não respondeu, mas a porta se abriu mesmo assim. Dominic entrou, sua figura alta preenchendo a porta. Ele não acendeu a luz, não perguntou se ela estava bem. Apenas caminhou até a beira da cama e sentou-se com as costas encostadas na estrutura, os olhos fixos na janela por onde a luz da lua entrava. O silêncio estendeu-se entre eles. Não era desconfortável, não era pressionante, era apenas presença. Ele estava ali, ele esperaria. Então Vivian começou a falar. Não sabia por quê. Talvez a escuridão tornasse tudo mais fácil, talvez tivesse guardado isso por muito tempo, talvez confiasse nele. Tyler Brennan, começou ela com a voz áspera e rouca. O meu marido. 4 anos. Dominic não se virou para ela. Não a interrompeu, apenas ouviu. E ela contou-lhe tudo sobre o primeiro dia em que se conheceram. Quando Tyler ainda era um jovem advogado charmoso com um sorriso perfeito. Sobre a forma como ele lentamente a isolou dos amigos, da família, de todos. Sobre a primeira vez que ele a bateu só porque ela chegou a casa 15 minutos atrasada. Sobre as noites que se seguiram, quando os socos se tornaram mais frequentes. Quando os insultos se transformaram num refrão diário. Inútil, feia, ninguém mais te quer. Devias estar grata por eu ainda te manter aqui. Ela contou-lhe sobre as 2 gravidezes. A primeira vez que perdeu o bebê, depois de Tyler a empurrar pelas escadas abaixo em um acesso de raiva. A segunda vez, quando ela estava deitada no chão da casa de banho. O sangue escorria e escorria enquanto Tyler se sentava na sala ao lado a ver televisão, dizendo que ela não valia o dinheiro do hospital. Ela contou-lhe sobre a última noite quando ele gritou na cara dela que ela era inútil, que não podia lhe dar um filho, e então a expulsou de casa como se fosse um objeto quebrado. A voz dela falhou, lágrimas encharcaram o travesseiro. Mas ela continuou, porque uma vez que começou, não conseguia parar. Ela precisava que alguém soubesse. Precisava que alguém visse as feridas que ela escondera por tanto tempo. Ela se sentou e puxou a manga, revelando a cicatriz no pulso. Fina, mas ainda lá, como uma lembrança permanente. Naquela noite, ele apertou com tanta força que quase quebrou um osso. Ela sussurrou. O hematoma nunca sarou de verdade. Dominic virou-se para ela. À luz da lua, ela podia ver o rosto dele, o maxilar cerrado, os olhos escuros como uma noite sem lua. Não era pena, mas fúria. A raiva fria de um homem familiarizado com a violência, contendo-se para não explodir. Ele não vai tocar em ti novamente, disse ele, com a voz baixa como um trovão distante. Juro pela minha vida. Vivian balançou a cabeça, exausta. Tu não entendes. Ele é perigoso. Ele tem dinheiro, advogados, conexões. Ele não vai parar. Ele nunca vai me deixar em paz. Dominic olhou para ela com um olhar firme. Eu também tenho dinheiro. Eu também tenho advogados. Eu também tenho conexões. Ele se inclinou para mais perto, sua voz gelada, mas dura como aço. E eu não sigo as regras. Vivian olhou para ele, seu coração batendo devagar dentro do peito. Ela sabia quem ele era. Ela sabia o que ele fazia. Ela sabia que o mundo dele era perigoso e sombrio. Mas naquele momento, em um quarto cheio de luar, ela não tinha medo. Pela primeira vez, sentiu que alguém estava do seu lado. Alguém disposto a lutar por ela. Então, ele fez algo que ela não esperava. Estendeu a mão e gentilmente segurou a mão dela. A mão com a cicatriz, a mão trêmula, a mão que tinha sofrido demais.
Ele segurou-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Aqui está, segura, disse ele, e a sua voz suavizou-se ligeiramente. Agora sou eu que vou proteger-te. Vivian olhou nos olhos dele, para a mão que segurava a sua, quente, firme, real, e pela primeira vez desde que Tyler aparecera, ela deixou-se acreditar que talvez tudo ficasse bem. Nos dias que se seguiram, Tyler não desapareceu. Ele permaneceu como um fantasma, sempre em algum lugar fora de alcance, mas perto o suficiente para que Vivian o sentisse. Primeiro vieram as flores. Um ramo de rosas vermelhas apareceu no portão da mansão com um cartão sem assinatura. Para a minha querida esposa. O guarda do portão interceptou-o e alertou Vin. O ramo foi imediatamente deitado fora, mas a mensagem já tinha chegado onde Tyler queria. Ele sabia exatamente onde ela estava e queria que ela soubesse que ele sabia. Depois veio o e-mail. Rosa encontrou-o na caixa de entrada da propriedade. O endereço usado para fornecedores e chamadas de serviço, um remetente anônimo, uma única linha. Podes fugir, mas não te podes esconder. Vivian sentiu-se mal ao lê-lo, porque reconheceu aquele tom, a maneira como Tyler falava quando queria desgastá-la. Lentamente, pacientemente, como um gato a brincar com um rato antes de o matar. Mas o pior aconteceu no terceiro dia. Um envelope grosso apareceu na caixa de correio exterior junto ao portão, sem endereço de retorno, e dentro havia fotografias. Vivian no parque sentada ao lado de Marco. Vivian a observar Leo a correr e a rir. Vivian a conversar com Bella. O ângulo indicava que o fotógrafo estava perto. Perto o suficiente para fazer a sua pele arrepiar. Perto o suficiente para que ela nunca tivesse percebido. E na última foto, alguém tinha circulado os rostos das 3 crianças com tinta vermelha. Vivian quase desmaiou quando viu isso. Dominic reagiu imediatamente. A segurança foi reforçada. Mais guardas no portão. Mais câmaras em cada esquina. Mais carros de patrulha a circular pela propriedade e as crianças foram proibidas de sair de casa, a menos que pelo menos 2 pessoas fossem com elas. A escola foi notificada. Estranhos não eram permitidos nas proximidades e a mansão tornou-se uma verdadeira fortaleza. As crianças sentiram que algo estava errado. Leo era muito novo para entender, mas sentia a tensão no ar e agarrava-se a Vivian mais do que nunca. Bella ficou quieta, assustada com ruídos altos, e Marco observava tudo com olhos mais velhos do que as suas orelhas. Uma noite, enquanto Vivian estava sentada sozinha na sala de estar, Marco entrou e ficou ali parado por um momento, como se estivesse a ponderar se deveria falar. Então perguntou, com voz baixa, mas direta. Alguém está a tentar fazer-nos mal. Não é como o que aconteceu com a mãe? Vivian olhou para cima, com uma dor aguda no peito, e encontrou o olhar de um menino de 9 anos que tinha perdido a mãe para a violência, que tinha sido forçado a crescer muito rápido, que carregava um medo que nenhuma criança deveria carregar. Ela não queria mentir para ele. Ele merecia a verdade. Pelo menos uma parte dela. Há alguém do meu passado, disse ela lentamente. Ele está a tentar me encontrar. Mas o teu pai não vai deixar nada acontecer. Contigo, com o teu irmão e irmã, com ninguém. Marco olhou para ela, e os seus olhos não estavam mais tão frios como antes. Agora havia algo mais ali. Preocupação, carinho e talvez algo que parecia amor. Também não vamos deixar que nada aconteça a ti, disse ele. E então fez uma pausa, como se estivesse a atravessar uma barreira invisível dentro de si. Vivian sentiu as lágrimas subirem aos olhos. Pela primeira vez, Marco usou o nome que Leo e Bella sempre usaram. Pela primeira vez, ele admitiu que ela fazia parte desta família. Ela não falou. Apenas acenou com a cabeça, lutando para conter a onda de emoções. Marco não disse mais nada. Simplesmente sentou-se ao lado dela em silêncio, como se a sua presença fosse suficiente. E para Vivian era mais do que suficiente. Naquela noite, Dominic chamou-a ao seu escritório. Uma pilha grossa de documentos estava sobre a sua secretária. Mandei a minha equipe investigar-lhe, disse ele, empurrando a pilha na direção dela. Tyler Brennan, advogado. Mas não era só isso. Vivian examinou as páginas, relatórios policiais, registros médicos, depoimentos de testemunhas, e o seu coração começou a bater mais forte à medida que lia. Ele tem um histórico de abuso contra 2 outras mulheres antes de ti, disse Dominic.
Ambas retiraram as queixas porque foram ameaçadas. Ele também tem dívidas de jogo e está a ser investigado por fraude financeira. O escritório de advocacia dele está à beira da falência. Vivian olhou para ele. O que isso significa? Significa que ele está desesperado, respondeu Dominic. Ele precisa de dinheiro. Talvez ele ache que você pode dar a ele. Ou ele quer vingança porque você o deixou. Seja o que for, ele não vai parar. Ele se levantou, aproximou-se com uma expressão séria e decisiva. Vamos acabar com isso. Você tem duas opções. Fazemos do jeito dele ou fazemos pela lei. Qual você prefere? Vivian olhou para os olhos castanhos escuros dele, esperando pela resposta. Ela sabia o que o jeito dele significava. Sabia que Dominic poderia fazer Tyler desaparecer para sempre. Mas também sabia o que queria. Queria enfrentar o seu passado. E queria vencer com as suas próprias forças. Vivian pensou a noite toda. Deitada na cama, olhava para o teto, deixando as memórias surgirem como uma maré. 4 anos com Tyler, 4 anos de medo, 4 anos de resistência, 4 anos de silêncio. Ela lembrou-se da primeira vez que ele a bateu, da bofetada repentina que a derrubou no chão, e em seguida de como ele se ajoelhou para pedir desculpa, jurando que nunca mais faria isso. Ela lá acreditou nele. Lembrou-se dos momentos que se seguiram, quando as desculpas desapareceram e foram substituídas por culpas. Tu me obrigas a fazer isso, a culpa é tua, sempre tua. Ela lembrou-se de como aprendeu a mover-se suavemente, a falar baixinho, a fazer tudo para evitar provocá-lo. Como se tornou menor, ainda menor, até quase desaparecer. Então pensou na sua mãe, a mulher que lhe dera este anel de prata, a mulher que também suportara um casamento doloroso com um homem diferente, mas com o mesmo tipo de violência. A sua mãe nunca partiu. A sua mãe suportou até ao dia em que desabou. O seu corpo exausto, o seu espírito destroçado. Ela morreu em silêncio. Pela forma como ela tinha vivido, Vivian apertou o anel na mão, sentindo a borda do metal pressionar a sua pele. Não vou me tornar minha mãe, pensou ela. Cada palavra ressoando claramente dentro dela. Não vou morrer em silêncio. De manhã, ela desceu ao escritório de Dominic. Ele estava sentado atrás da secretária, esperando como se já soubesse que ela viria. A lei, disse ela, com a voz mais firme do que esperava. Quero enfrentá-lo com a minha própria força. Dominic olhou para ela por um longo momento. Sem surpresa, sem desapontamento, apenas respeito nos olhos, ele acenou com a cabeça. Tudo bem. Ele ligou para uma advogada naquele mesmo dia, uma mulher de meia-idade chamada Margaret Collins, cabelos grisalhos, olhos perspicazes, com reputação de ser uma das melhores advogadas de violência doméstica em Chicago. Ela sentou-se à frente de Vivian, ouviu tudo e anotou cada detalhe com precisão cuidadosa. Precisas de provas, disse ela, o máximo possível. E Vivian tinha-as. Ela ainda tinha os registros médicos das consultas no hospital, das vezes em que mentiu aos médicos e disse que tinha caído das escadas. Ela ainda tinha fotografias de hematomas e ferimentos, tiradas em segredo durante as noites em que Tyler dormia, sem saber por que as tinha tirado, exceto que uma parte delas sempre soube que chegaria um dia em que precisaria delas. E ainda tinha o diário que mantinha há 4 anos, escondido debaixo de uma tábua solta no chão da casa de banho, o único lugar onde Tyler nunca procurava. Cada página era um dia. Cada linha era uma ferida. Cada palavra era um grito silencioso por ajuda. A advogada Collins analisou as provas e acenou com a cabeça. É o suficiente para colocá-lo na prisão, disse ela. E o suficiente para você obter uma ordem de restrição permanente. Enquanto Vivian se preparava para a batalha judicial, Dominic lidava com as coisas à sua maneira. Ele não lhe contou, mas ela sabia. Tyler estava subitamente sob investigação pelas autoridades fiscais por suspeita de evasão fiscal. Informações sobre fraudes financeiras em seu escritório de advocacia começaram a vazar. Os clientes foram embora. Os sócios retiraram o financiamento. A imprensa começou a investigar. Tyler Brennan, o advogado promissor, estava a entrar em colapso lentamente. Vivian não perguntou a Dominic o que ele tinha feito. Ela não precisava saber. Ela só precisava saber que ele estava do lado dela. Numa tarde, enquanto Vivian estava sentada na sala de estar a analisar documentos com a advogada, Bella entrou.
A menina segurava uma grande folha de papel e aproximou-se de Vivian com olhos tímidos, mas determinados. Desenhei isto para a Vivi, sussurrou ela, estendendo-o. Vivian pegou nele e ficou sem fôlego. O desenho mostrava 5 pessoas em frente a uma grande casa, um homem alto de cabelos negros, 3 crianças com sorrisos radiantes e uma mulher de cabelos castanhos no meio, segurando as mãos das crianças. Mas o que fez com que a voz de Vivian parasse na garganta foi a linha rabiscada na parte superior com lápis de cera vermelho. Nosso anjo. As lágrimas escorreram. Vivian não conseguiu contê-las. Ela chorou, mas não de dor, nem de medo, mas pela sensação de ser amada, aceita, chamada de anjo por crianças que perderam a mãe, crianças que fecharam seus corações para o mundo. Bella entrou em pânico quando viu Vivian chorando. Vivi está triste, sinto muito. Eu não queria deixar a Vivi triste. Vivian a puxou para os seus braços e a abraçou com força. Não, querida, a Vivi não está triste. A Vivi está feliz. Este é o desenho mais bonito que a Vivi já recebeu. No dia seguinte, Vivian assinou a queixa, processando Tyler Brennan por violência doméstica, agressão intencional e ameaças contra a sua vida. O advogado Collins a apresentou ao tribunal e a luta começou. No dia do julgamento, Vivian acordou antes do amanhecer, com o estômago apertado pelo estresse. Ela ficou em frente ao espelho e olhou para o fato azul marinho que Dominic tinha comprado para ela. O tecido era macio, a costura precisa, ajustado como se tivesse sido feito sob medida para ela. Ela vestiu-o, abotoando cada botão um por um, sentindo o tecido assentar sobre ela como uma armadura. Ela não era mais a mulher esfarrapada, encolhida na estação de autocarros naquela noite. Era a mulher que enfrentaria o seu pesadelo e não recuaria. O tribunal era frio e solene. O teto era alto, as paredes de carvalho escuro e a luz artificial forte pressionava e tornava o ar pesado. Bancos de madeira dura estavam dispostos em filas. O juiz sentava-se acima de todos como um instrumento de julgamento, e a bandeira americana permanecia silenciosa no canto. Vivian entrou, com o coração batendo forte contra as costelas. O advogado Collins moveu-se ao lado dela, calmo e profissional. Atrás de Vivian, ela sabia que Dominic estava sentado na última fila, com os olhos fixos nela, mesmo que ela não se virasse para olhar. Então ela o viu. Tyler estava sentado à mesa da defesa com um terno cinza claro, cabelo penteado com cuidado, queixo erguido, 2 advogados sentados ao seu lado, os melhores que o dinheiro podia comprar. Mesmo sob investigação, mesmo com a sua empresa a entrar em colapso, Tyler ainda exibia a confiança de um homem acostumado a conseguir o que queria. Quando Vivian passou, ele olhou para cima. Os olhos azuis gelados a seguraram com aquele desprezo familiar. O canto da boca levantou-se num pequeno sorriso desafiador, como se dissesse que ela não tinha hipótese. Vivian sentiu o velho arrepio subir pela espinha, mas não baixou a cabeça. Não desviou o olhar. Ela encontrou o olhar dele e caminhou até o seu lugar. A audiência começou. O advogado de Tyler falou primeiro, com uma voz melosa. Ele negou todas as acusações. Não houve abuso, nem ameaças. Vivian Cole era mentalmente instável, com um histórico de depressão, e tinha abandonado a sua casa sem motivo. O meu cliente é a vítima aqui, disse o advogado. A sua esposa traiu-o, fugiu e agora está a tentar manchar a reputação de um homem bom para obter ganhos pessoais. Vivian sentiu o calor subir ao rosto. Traição e instabilidade mental. As mentiras familiares que Tyler sempre usara para controlá-la. O advogado Collins levantou-se sem demonstrar qualquer emoção. Chamo a testemunha principal, Vivian Cole. Vivian levantou-se. As suas pernas pareciam feitas de chumbo, mas ela caminhou até ao banco das testemunhas. Colocou a mão sobre a Bíblia e jurou dizer a verdade e apenas a verdade. Depois, sentou-se de frente para o tribunal. As suas mãos tremiam, mas a sua voz permaneceu firme. Ela começou a contar. Desde o início, desde o dia do casamento, quando acreditava ser a mulher mais feliz do mundo, até a primeira noite em que ele a agrediu, quando ela ficou demasiado chocada para acreditar que aquilo tinha acontecido, até aos anos que se seguiram, quando a violência se tornou comum, quando aprendeu a esconder os hematomas com maquilhagem, quando aprendeu a mentir aos médicos, à família e até a si própria. Falou das 2 gravidezes. A sua voz embargou quando falou do primeiro filho,
perdido depois de ter sido empurrada pelas escadas, e do segundo, perdido enquanto ela estava sozinha no chão da casa de banho, enquanto o marido se sentava na sala ao lado, a ver televisão, e dizia que ela não valia o dinheiro do hospital. O tribunal ficou em silêncio. O advogado Collins apresentou provas, registros médicos de 5 internamentos hospitalares, fotografias de ferimentos, páginas de diário que registravam cada dia de inferno. O juiz examinou cada documento com uma expressão impenetrável, os olhos a escurecerem à medida que o registro se acumulava. Em seguida, as testemunhas foram chamadas. A primeira foi Martha, uma antiga vizinha da Pensilvânia. Tremendo, ela contou ao tribunal sobre as noites em que ouvia gritos vindos da casa ao lado, o barulho de objetos a serem quebrados, o som abafado de choro. Chamei a polícia 2 vezes, disse ela. Mas quando eles chegavam, ela sempre dizia que estava tudo bem. Eu sabia que não estava tudo bem, só não sabia o que mais fazer. Em seguida vieram 2 outras mulheres, Jennifer e Amanda, ex-parceiras de Tyler, que também haviam sido vítimas. As suas histórias coincidiam de uma forma que deixou a sala gelada. O mesmo tipo de violência, o mesmo tipo de controlo, o mesmo tipo de culpa. Tyler começou a perder a compostura. Vivian percebeu isso pela forma como ele se sentou mais ereto, pela forma como os seus dedos batiam na mesa, pela forma como o seu maxilar se contraía com força. A máscara perfeita estava a rachar. E quando Amanda descreveu a noite em que ele quase a sufocou até a morte, Tyler explodiu. Levantou-se de um salto com o rosto corado, os olhos fixos em Vivian. Ela está a mentir, gritou com a voz a ecoar pela sala do tribunal. Todas elas estão a mentir. Ela não tem nada. Ela pertence-me. A sala do tribunal explodiu em murmúrios. Os advogados de Tyler tentaram puxá-lo para baixo, mas ele os empurrou. Ele apontou para Vivian com os olhos selvagens. Você é minha, Vivian. Você sempre será minha. O juiz bateu o martelo, o estrondo soou como um trovão. Silêncio. O réu sentar-se-á imediatamente ou será removido. Tyler ficou ali ofegante, com o peito arfando, e então sentou-se. Mas era tarde demais. Todos tinham visto. A sua verdadeira face, a loucura, a posse doentia, a raiva que ele tinha escondido por anos atrás de um charme polido. Vivian olhou para ele e, pela primeira vez, não sentiu medo. Ela só viu um homem patético a desmoronar-se na frente de todos. O tribunal ficou em silêncio, à espera. Após a explosão de Tyler, o juiz havia pedido um intervalo para considerar a decisão. Agora, todos estavam de volta aos seus lugares, o ar pesado como fica antes de uma tempestade. Vivian sentou-se na primeira fila, com a coluna reta e as mãos firmemente cruzadas no colo. Ela podia sentir Dominic atrás dela, a sua presença como uma fonte invisível de força. Tyler sentou-se à mesa da defesa, aparentemente calmo, mas Vivian podia ver a tensão nos tendões do pescoço e nos ombros ligeiramente caídos. Pela primeira vez, ele não era quem estava no controle. Ele era quem estava sendo julgado. O juiz entrou. Um homem de cabelos grisalhos com um rosto severo moldado por milhares de casos. Todos se levantaram e sentaram-se quando ele tomou o seu lugar. Ele abriu o arquivo, examinou-o uma última vez e ergueu os olhos. O tribunal analisou todas as provas e testemunhos, disse ele, a sua voz ecoando pela sala no caso Cole contra Brennan por violência doméstica, agressão intencional e ameaças contra a vida. O coração de Vivian deu um salto. O tribunal considera o réu, Tyler Brennan, culpado. Culpado. A palavra ressoou em Vivian como um sino. Culpado. Após 4 anos de inferno, após 2 bebés perdidos, após inúmeras noites de terror, alguém finalmente disse a verdade em voz alta. Tyler ficou imóvel. A cor desapareceu do seu rosto, como se o sangue tivesse sido retirado dele. Os seus olhos azuis arregalaram-se em descrença. Pela primeira vez na vida, Vivian viu medo real no rosto dele. O juiz continuou, com um tom impassível. O réu é condenado a 5 anos de prisão por violência doméstica agravada e agressão intencional. Além disso, o tribunal emite uma ordem de restrição permanente e concede o pedido da demandante para a dissolução imediata do casamento. O réu está proibido de se aproximar da demandante, Vivian Cole, sob qualquer circunstância, direta ou indiretamente, pelo resto da vida. Tyler gaguejou algo para os seus advogados, mas não havia mais nada a fazer. Os oficiais do tribunal avançaram e algemaram-no.
O som do metal a bater ecoou na sala silenciosa. Ao deixarem-no passar por Vivian, Tyler parou por um breve momento. Ele olhou para ela, e agora os seus olhos azuis estavam cheios de ódio, afiados e venenosos. Um olhar que prometia que, se alguma vez tivesse a oportunidade, nunca a perdoaria. Antes, aquele olhar teria feito com que ela se encolhesse. A teria feito querer desaparecer. A teria feito acreditar que merecia todas as coisas terríveis. Mas hoje, Vivian manteve-se firme. Ela olhou nos olhos dele sem tremer, sem medo, sem baixar a cabeça. Então ela falou com voz baixa, destinada apenas a ele. Você não é mais meu dono. Ela deixou as palavras assentarem antes de terminar. Nunca me possuíste. O olho de Tyler tremeu. O maxilar apertou-se. Ele queria dizer algo, gritar, assustá-la como tantas vezes antes. Mas os agentes empurraram-no para a frente. Vivian viu as costas dele desaparecerem pela porta e sentiu um peso enorme sair dos ombros. O julgamento tinha terminado. As pessoas começaram a sair. O advogado Collins apertou a mão de Vivian e felicitou-a pela vitória. Os repórteres tentaram aproximar-se, mas Vin bloqueou-os. Vivian mal viu nada disso. Ela moveu-se como uma sonâmbula, saindo da sala do tribunal pelo longo corredor até um pequeno canto vazio junto a uma janela. E lá, sozinha, chorou. As lágrimas corriam sem parar. Mas não eram lágrimas de dor, nem lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de alguém que acabara de ser libertado após anos de cativeiro. Ela chorou pela jovem que acreditava no amor e foi traída. Chorou pelas duas crianças que nunca nasceriam. Chorou pelas noites aterrorizantes, pelos hematomas, pelos insultos. Chorou por tudo o que tinha perdido e por tudo o que acabara de recuperar. Uma porta se abriu suavemente. Ela não se virou, mas sabia quem era. Então ouviu-se o barulho rápido de passinhos. Léo correu para ela e envolveu as suas pernas com os braços. Vive. Vive venceu. Bella seguiu-o. Os seus olhos revelavam que ela também tinha chorado. E ela estendeu uma flor silvestre amassada que tinha guardado no bolso o dia todo. E Marco, o menino de 9 anos com olhos muito maduros para a sua idade, deu um passo à frente. Ele não disse muito. Simplesmente estendeu a mão e segurou a mão de Vivian. Tu ganhaste, Vivi, disse ele com voz baixa, mas firme. Tu ganhaste. Vivian olhou para as 3 crianças reunidas à sua volta. Depois ergueu os olhos para Dominic, que estava parado na porta. Havia calor e orgulho no seu olhar. Ela tinha vencido. Não apenas contra Tyler, mas contra o medo, contra o silêncio, contra a parte de si mesma que antes acreditava que não merecia a felicidade. E pela primeira vez na vida, Vivian Cole sentiu-se livre. Fora do tribunal, os repórteres se aglomeravam. Eles estavam esperando no portão. Câmeras e microfones apontados para as portas principais como armas prontas para atacar. Quando Vivian saiu, flashes explodiram em rápidas rajadas e perguntas voaram como granizo. Senhorita Cole, como se sente? Tem alguma mensagem para outras vítimas de abuso? Qual é o seu próximo passo? Qual é a sua relação com a família Rossi? Vivian piscou os olhos contra a luz forte, seus pés vacilando nos degraus. Ela não estava acostumada a ser vista. Durante 4 anos, ela aprendeu a se tornar invisível. Agora, o mundo inteiro a observava. Mas antes que o pânico a dominasse, um pequeno corpo se lançou para a frente. Léo. O menino de 4 anos passou por entre as pernas dos adultos e correu direto para ela, envolvendo seus joelhos com os braços. A Vivi é tão corajosa! Gritou ele, a sua vozinha clara ecoando pela multidão. Como uma super-heroína. Os repórteres inclinaram as câmeras para baixo, tirando fotos do menino agarrado a ela. Algumas pessoas sorriram. A tensão diminuiu um pouco. Bella veio em seguida, mais hesitante. Os seus grandes olhos redondos observavam a multidão com preocupação. Mas ela ainda assim caminhou até o lado de Vivian e estendeu uma flor silvestre que começava a murchar. A que ela havia guardado o dia todo. Para Vivi, ela sussurrou, porque Vivi venceu. Vivian se abaixou para pegar a flor, com os olhos ardendo. Uma pequena margarida silvestre com as pétalas amassadas. Mas era o presente mais lindo que ela já havia recebido. Então Marco deu um passo à frente. O menino de 9 anos ficou em pé, com os ombros abertos e o queixo erguido. Olhou diretamente para as câmeras sem tremer, sem medo, como se estivesse pronto para enfrentar o mundo inteiro. Ela não tem medo,
disse Marco com voz clara e firme. Ela agora é nossa família. Os repórteres ficaram em silêncio por um instante. Então, os obturadores começaram a disparar novamente, mais altos do que antes. Fotografaram as 3 crianças em volta de Vivian como pequenos guarda-costas, com rostos determinados, prontos para proteger a mulher que escolheram como família. Mas Vivian não olhou para os repórteres. Ela olhou para onde Dominic estava. Ele não deu um passo à frente, Nenitson. Ele não roubou a cena. Ele simplesmente ficou ali, de fato preto, mãos nos bolsos, olhos castanhos escuros fixos nela, sem sorrir, apenas com calor, orgulho e algo mais profundo que ela ainda não tinha coragem de nomear. Ele acenou levemente com a cabeça, apenas uma vez, mas era tudo o que ela precisava. Vina abriu caminho entre a multidão e levou-os até o carro que os aguardava. Vivian pegou Léo nos braços, segurou a mão de Bella e seguiu-os. Marco caminhava ao lado dela, olhando para os repórteres de vez em quando, com o olhar cansado de um homem adulto preso dentro do corpo de uma criança. Quando a porta do carro se fechou, o barulho lá fora desapareceu de repente, deixando apenas silêncio. Ninguém falava. Ninguém precisava. O ar dentro do carro parecia libertador, como se todos tivessem finalmente exalado depois de prender a respiração por muito tempo. Léo descansou a cabeça contra Vivian. Exausto após o longo dia, seus olhos se fecharam. Bella sentou-se perto, ainda segurando a mão de Vivian, recusando-se a soltá-la. Marco sentou-se na frente, em silêncio, olhando pela janela, mas seus ombros estavam relaxados, não mais rígidos como de costume. O Escalade movia-se suavemente pelas ruas de Chicago. Vivian observava a cidade passar pela janela. Prédios altos, árvores nuas, pedestres apressados nas calçadas. Tudo parecia igual ao que sempre fora, mas para ela, tudo era diferente. Ela não precisava mais correr. Não precisava mais olhar por cima do ombro para ver se alguém a seguia. Não precisava mais acordar à noite com o coração batendo forte de medo. Tyler estava atrás das grades e ela estava ali com pessoas que a amavam. Pela primeira vez na vida, sentia-se livre, verdadeiramente livre. Não a liberdade de fugir, mas a liberdade de alguém que enfrentou o pesadelo e venceu. Uma mão tocou a sua gentilmente. Ela virou-se. Dominic estava sentado ao seu lado, com um olhar suave na escuridão do carro. "Bem-vinda à casa", disse ele baixinho. Casa. A palavra aqueceu-a ao ecoar na sua mente. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha um lugar para onde ir e estava a caminho dele. Nas semanas após o julgamento, as coisas mudaram de forma sutil. Nada dramático, nenhum momento explosivo, apenas pequenas mudanças como água a pingar sobre pedra, deixando lentamente uma marca. Dominic começou a chegar à casa mais cedo, não de vez em quando como costumava fazer, mas quase todos os dias. Ele encontrava motivos para conversar com Vivian, para perguntar sobre as crianças, sobre o jantar, sobre os livros que ela estava a ler. Perguntas comuns, mas não a maneira como ele as fazia. Não a maneira como ele olhava para ela enquanto ela respondia. Não a maneira como ele ficava um pouco mais perto do que o necessário. Uma tarde, Vivian estava no jardim atrás da mansão, a arrancar ervas daninhas e a regar as roseiras que Lucia havia plantado. Ela não ouviu passos. Só percebeu que ele estava lá quando a sombra dele caiu ao lado dela. Dominic ajoelhou-se ao lado dela com uma tesoura de podar na mão. "Deixe-me ajudar", disse ele, como se um chefe da máfia a cuidar de rosas fosse a coisa mais normal do mundo. Eles trabalharam lado a lado num silêncio confortável. A terra grudava nos joelhos deles. O suor brotava nas testas e nenhum dos dois queria parar. À noite cozinhavam juntos. Rosa ainda era o coração da cozinha, mas de alguma forma, Dominic e Vivian sempre encontravam algo para fazer um ao lado do outro. Ele lavava os legumes enquanto ela cortava cebolas. Ele mexia a panela enquanto ela provava e ajustava o tempero. Os ombros deles se roçavam quando passavam um pelo outro. As mãos se tocavam quando pegavam colheres e pratos. Cada vez que isso acontecia, Vivian sentia uma pequena corrente elétrica percorrer a sua pele. Ela não sabia se ele também sentia, mas a maneira como ele parava por um instante sempre que isso acontecia lhe dava a resposta. Depois do jantar, chegou a hora. Antes, Vivian fazia isso sozinha. Agora, Dominic sentava-se ao lado dela no sofá. Léo enrolava-se entre eles, Bella encostava-se no ombro de Vivian.
Marco estava na cadeira do outro lado da sala, fingindo ler o seu próprio livro, mas na verdade ouvindo. Estavam sentados perto o suficiente para que o calor dele a invadisse. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir o aroma da sua colônia, sândalo e algo mais que pertencia apenas a ele. E os olhares que duravam um pouco mais do que deveriam, quando ela levantava os olhos e o apanhava a observá-la. Quando ele desviava o olhar, mas não rápido o suficiente, quando os seus olhos se encontravam, e nenhum dos dois queria ser o primeiro a desviar o olhar. Uma noite depois de as crianças adormecerem, Dominic levou-a para a grande sala de estar, onde um piano de cauda preto brilhante repousava silencioso num canto. Este era da Luca, disse ele, passando os dedos pela tampa. Ela gostava de tocar todas as noites. Desde que ela morreu, ninguém mais tocou nele. Ele sentou-se no banco e deu um tapinha no espaço vazio ao seu lado. Deixe-me ensinar-lhe. Vivian sentou-se, o coração batendo mais rápido por uma razão que ela não queria nomear. Dominic começou a tocar uma melodia suave, uma peça italiana que Lucia adorava. Os seus dedos moviam-se pelas teclas com a facilidade de alguém que já a tinha tocado 1000 vezes. Tenta, disse ele. Vivian colocou as mãos nas teclas, desajeitada. Ela não sabia tocar. Não sabia por onde começar. Então, a mão dele cobriu a dela, gentil, quente, guiando os dedos dela para o lugar certo. Assim, disse ele, com a voz mais baixa do que o normal. Vivian não conseguia mais se concentrar no piano. Tudo o que conseguia sentir era o calor da mão dele, a proximidade do corpo dele ao seu lado, o toque suave da respiração dele nos seus cabelos. Algo se moveu entre eles, poderoso e inegável. Ambos sentiram, mas nenhum dos dois disse em voz alta. As crianças começaram a perceber, ou melhor, as crianças começaram a dizer o que os adultos tentavam não dizer. Uma noite, durante o jantar, Léo perguntou de repente: Vivi, vais casar com o pai? Vivian quase se engasgou com a água. Dominic pousou o garfo com uma expressão indecifrável. O quê? O pai e a Vivi olham um para o outro como um príncipe e uma princesa no meu livro. Leo disse com total inocência. Assim. Ele arregalou os olhos e piscou dramaticamente. Bella cobriu a boca, rindo. Até Marco teve que virar a cabeça para esconder um sorriso. Vivian sentiu o calor subir ao rosto. Ela não ousou olhar para Dominic, mas quando roubou um olhar, viu cor nas bochechas dele também. Era a primeira vez que ela via aquele homem poderoso parecer tão desajeitado como um menino da escola. Leo, você não deveria perguntar isso. Rosa interveio gentilmente, embora seus olhos brilhassem com malícia. O jantar continuou constrangido, mas o clima não era pesado. Era acolhedor e cheio de esperança. Naquela noite, depois que Vivian voltou para o quarto, ouviu passos pararem do lado de fora da porta. Ela sabia quem era. Podia sentir a presença dele através da madeira, parado ali, talvez hesitando, talvez decidindo se deveria bater. O coração dela acelerou. Ela queria abrir a porta. Queria vê-lo, mas não o fez. E ele não bateu. Depois de um tempo, os passos se afastaram. Ambos sabiam o que estava a acontecer entre eles. Simplesmente ainda não estavam prontos para dizer. Ainda não, mas em breve. Numa noite no final da primavera, as crianças estavam a dormir. A mansão estava em silêncio, com apenas o chilrear dos grilos no jardim e o luar entrando pelas janelas. Viviane estava sentada na sala de estar a ler quando Dominic apareceu na porta. Ele não estava a usar um fato, como costumava fazer. Apenas uma camisa preta com as mangas arregaçadas, o cabelo ligeiramente despenteado, como se tivesse passado a mão por ele demasiadas vezes. "Podes vir comigo ao jardim por um momento?" perguntou ele, com uma voz mais suave do que o habitual. Vivian fechou o livro, com o coração a acelerar por razões que não conseguia explicar, e acenou com a cabeça, levantando-se para o seguir. O jardim atrás da mansão parecia um sonho. Pequenos fios de luz brilhavam sobre as roseiras, lançando um brilho dourado e quente na noite. As flores estavam em plena floração, com seu perfume adocicado no ar. Este era o jardim que Lucia costumava cuidar, agora trazido de volta à vida pelas mãos de Vivian nos últimos meses. Eles caminharam em silêncio, os ombros quase se tocando, os passos leves no caminho de pedra. Vivian podia sentir a tensão no corpo de Dominic. A maneira como ele respirava fundo, a maneira como seus dedos se cerravam e se abriam, como se estivesse se preparando para algo.
Então ele parou debaixo da grande árvore de bordo onde Marco costumava sentar-se a olhar para a fotografia da mãe. Ele virou-se para ela, os olhos castanhos escuros profundos sob as luzes do jardim. 3 anos, ele começou, a voz baixa e lenta. 3 anos desde que Lucia morreu. Tenho vivido como um cadáver ambulante. Acordo, trabalho, volto para casa, olho para as crianças e repito, sem sentimentos, sem esperança, apenas responsabilidade e culpa. Vivian ouviu sem interromper. Estou cansado, ele continuou. Cansado de tentar fazer tudo sozinho. Cansado de fingir ser forte para as crianças enquanto estou a desmoronar por dentro. Sinto que estou a afundar cada vez mais a cada dia e ninguém pode me puxar de volta. Ele olhou para ela e algo suavizou-se no seu olhar. Então você chegou, quebrada como eu, carregando feridas que doíam ainda mais do que as minhas. E, de alguma forma, você nos colocou de volta juntos. Vivian balançou a cabeça gentilmente. Eu não fiz nada. Eu apenas fiquei. Dominic deu um passo à frente. Era exatamente disso que precisávamos. Alguém que ficasse. Alguém que não fugisse quando descobrisse quem nós éramos. Alguém que vê as crianças como crianças. Não como filhos e filha de um chefe da máfia. Alguém que me vê como um homem, não como um criminoso. O coração de Vivian batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvi-lo. Dominic estava agora à sua frente, perto o suficiente para que ela pudesse ver a barba por fazer no queixo dele. As linhas finas perto dos olhos. Não preciso mais de uma ama, disse ele com voz baixa e segura. Não preciso de alguém para ajudar a criar os meus filhos. Vivian engoliu em seco. Então, do que precisa? Dominic manteve o olhar fixo nela. Uma parceira, alguém que caminhe ao meu lado. Nesta vida, nesta escuridão, sei que não sou perfeito. Sei que o meu mundo é perigoso. Sei que não mereço alguém como você, mas sou egoísta. Quero que fiques. Ele estendeu a mão e pegou na dela, gentilmente, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Fica, não como uma funcionária, mas como minha, como das crianças, como nossa. Vivian sentiu as lágrimas brotarem. Ela olhou nos olhos do homem que estava diante dela. O homem que a salvou naquela noite gelada, que lhe deu um lar, uma família, uma razão para continuar. Ela abriu a boca para responder e então a porta dos fundos se abriu com um estrondo. Diga sim, Vivi. 3 vozes gritaram ao mesmo tempo. Léo saiu primeiro, de meias e pijama de super-herói. Bella seguiu, segurando seu ursinho de pelúcia com os olhos brilhantes. E Marco ficou na porta, de braços cruzados, mas com um sorriso nos lábios. Nós ouvimos tudo, gritou Léo, correndo para abraçar as pernas de Vivian. O pai ama a Vivi. Vivi tem que dizer sim. Dominic olhou para as crianças, dividido entre irritação e diversão. Eu disse para vocês irem dormir. Não conseguimos dormir, disse Bella suavemente, aproximando-se. Queríamos saber se Vivi vai ficar para sempre. Marco finalmente avançou para ficar ao lado do irmão e da irmã. Ele olhou para Vivian, com um olhar firme para alguém tão jovem. Você já é nossa família, Vivi, disse ele. Só precisas de dizer isso em voz alta. Vivian olhou para as 3 crianças que a observavam com olhos suplicantes. Depois para Dominic, que estava ali parado, ainda segurando a sua mão, com esperança e um traço de preocupação nos olhos. E ela soube a resposta. Ela já sabia disso há muito tempo. Vivian olhou para as crianças, olhou para Dominic e sorriu através das lágrimas. 3 rostinhos esperavam por ela. Olhos brilhantes sob as luzes do jardim, e o homem à sua frente ainda segurava a sua mão, o olhar cheio de esperança e amor. Ela não precisava de pensar mais. A resposta estava no seu coração há muito tempo. Sim, disse ela com a voz trêmula, mas firme. Sim, eu aceito. Léo saltou com os braços levantados, como se tivesse acabado de marcar o golo da vitória. Ela disse sim, disse ela. Sim. Bella correu e agarrou-se às pernas de Vivian, chorando e rindo ao mesmo tempo. E Marco, o menino de 9 anos que tinha construído uma fortaleza em torno do seu coração, finalmente sorriu. Não um sorriso forçado e educado, mas um sorriso verdadeiro, radiante, como se o sol tivesse nascido após 3 anos de noite. Dominic puxou-a para os seus braços e abraçou-a com força, e ela sentiu o seu coração a bater tão rápido quanto o dela. As crianças se juntaram ao abraço,
transformando-o num círculo caloroso de 5 membros da família. Algumas semanas depois, o casamento aconteceu no jardim atrás da mansão. Não foi uma celebração luxuosa com centenas de convidados. Foi uma pequena cerimônia íntima sob um pôr-do-sol dourado e fios de luzes cintilantes. Os convidados eram apenas Rosa, Vin, algumas das pessoas mais próximas de Dominic e a advogada Collins, a mulher que ajudara Vivian a reconquistar a sua liberdade. Vivian usava um vestido branco simples, sem pedras, sem rendas complicadas, apenas seda macia que caía como água e revelava uma beleza gentil que ela nunca soube que possuía. No pescoço, o anel de prata da sua mãe pendia de uma corrente delicada sobre o seu coração. A sua mãe não estava presente, mas Vivian sabia que ela estava a observar de algum lugar. Antes do início da cerimônia, as 3 crianças aproximaram-se dela, cada uma com um presente. Marco foi o primeiro. Ele estendeu um colar de prata fino com um pequeno pingente em forma de coração. Assim, você sempre terá algo nosso, disse ele com voz baixa, mas sincera. Comprei com o dinheiro que economizei. Vivian pegou o colar, com lágrimas nos olhos, e o colocou imediatamente ao lado do anel da mãe. Bella foi a próxima, segurando uma coroa de flores feita à mão, tecida com margaridas silvestres e fitas brilhantes. Cores para dias tristes, disse ela. Quando Vivi se sentir triste, olhe para isto. Vivian colocou a coroa na cabeça e sentiu-se como uma rainha. Por último veio Léo. O menino de 4 anos entrou a correr, segurando uma coroa feita de cartão e purpurina. Para a nossa rainha, gritou ele orgulhosamente. Fui eu que a fiz. O pai só me ajudou a colar o glitter. Vivian ajoelhou-se e abraçou-o. Esta é a coroa mais bonita do mundo. A cerimônia começou quando o sol tocou o horizonte. Vivian atravessou o relvado verde com um ramo de rosas do jardim que ela cuidava há meses. As 3 crianças caminharam à frente espalhando pétalas. Dominic esperava debaixo de um caramanchão de flores, vestido com um fato preto, cabelo bem penteado, mas com os olhos mais suaves do que nunca. Quando ficaram frente a frente, o ministro pediu os votos. Dominic segurou a mão dela e olhou diretamente nos seus olhos. Juro que estarei sempre entre ti e o mundo. Juro que te protegerei a qualquer custo, te amarei em todas as circunstâncias e nunca te deixarei sozinha. Não precisas mais lutar sozinha. De agora em diante lutarei contigo. Vivian apertou a mão dele com a voz trêmula, mas segura. Juro que ficarei na luz, na escuridão e em tudo entre elas. Juro que amarei estas crianças como se fossem minhas. Juro que não fugirei mais, porque pela primeira vez tenho um lugar ao qual pertenço. O ministro os declarou marido e mulher. Dominic se abaixou e a beijou, gentil, terno, cheio de promessas. Aplausos se ergueram. Léo comemorou. Bella chorou. Marco ficou ali sorrindo. Os seus olhos também estavam molhados, embora ele nunca admitisse isso. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, depois que as crianças adormeceram, Vivian ficou sozinha no jardim, olhou para a mansão brilhando com luzes, onde o seu marido esperava, onde as suas crianças sonhavam sonhos doces. Ela pensou na menina encolhida na estação de ônibus naquela noite de novembro, esfarrapada, faminta, desesperada, acreditando que não havia mais nada pelo que valesse a pena viver. Vivian chegara ali de mãos vazias, quebrada, vazia, perdida, e eles lhe deram tudo, não salvando-a, mas permitindo que ela se salvasse. Seu nome agora era Vivian Rossi, e pela primeira vez na vida, aquele nome realmente lhe pertencia, porque às vezes a pior coisa que acontece com você é exatamente o que o leva para casa. A história de Vivian havia terminado, mas sua mensagem continuaria ecoando. Esta é uma história de resiliência, de nunca desistir da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. Vivian provou que o passado não nos define, que as feridas podem sarar e que família não é apenas sangue, mas as pessoas que escolhem ficar juntas. Se estás a passar por um momento difícil, lembra-te de que és mais forte do que pensas. Não tenhas medo de sair da escuridão. Não tenhas medo de confiar novamente. E nunca acredites que não és digno de amor. Queremos ouvir a sua história. Como é que esta história tocou o seu coração? Ela se conectou de alguma forma com a sua vida real? Partilhe os seus sentimentos nos comentários abaixo. Cada história, cada comentário que você deixa é uma fonte poderosa de motivação
que nos ajuda a continuar trazendo conteúdo significativo. Se você achou esta história comovente e significativa, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em curtir e partilhar este vídeo com as pessoas que você ama. O seu apoio nos ajuda a continuar criando histórias curativas todos os dias. Obrigado por ficar conosco até o final. Desejamos a si e à sua família boa saúde, felicidade e paz na vida. Onde quer que esteja, seja qual for a situação que esteja enfrentando, lembre-se de que depois da chuva, o céu clareia e todo fim é um novo começo. Até breve e nos vemos no próximo vídeo.